Boa noite, mais uma vez aqui no Caldeirão com Flávio Azevedo. Hoje nós vamos bater um papo aí sobre saúde, as eleições aí que aconteceram no Darcy Vargas. Eu não estive lá no domingo, mas meu amigo Flávio Azevedo com certeza esteve lá e vendo algumas figuras comemorando, enquanto outras desconsoladas pelos corredores do Darcy Vargas. E aí, Flávio, como é que foi lá essa eleição aí, o Caqui sendo reeleito? Eu pensei que ia falar acabou Caqui, mas não acabou Caqui não, tem Caqui ainda aí pra gente, né? E parece com uma reformulação na chapa, né? Bom, primeiro, boa noite aí pro pessoal que está acompanhando a gente aqui. Esse é o quadro No Caldeirão, né? E bacana estar conversando com todos vocês aí. Primeiro, teve uma parada muito interessante, Caldeiro. O prefeito sentou do lado da urna. Ué, ele era o escrutinador fiscal? Ele era fiscal? Eu morri de rir, cara. Cheguei lá. Eleição do hospital é sempre tudo a mesma coisa, né? Com duas chapas, com uma chapa, o disse-me-disse, aquele monte de segredo que o nego conta um pro outro, mas na hora que liga a câmera, o segredo desaparece e tal. O fulano, aquele monte de história, de alguém apanhou, alguém não apanhou, lá em 1900 não sei quanto sumiu isso, sumiu aquilo. A máquina da lavanderia, uma vez estava lá não sei aonde, que o presidente botou. E tal. Aquele monte de conversa que quando você vai gravar, as histórias desaparecem, a bem da família rio-bonitense. Aí eu falei, cara, eu vou chegar lá para saber o resultado. Eu cheguei 10 horas da manhã, mais ou menos, foi a hora que eu cheguei lá. Né? E o prefeito, achei interessante, a urna estava aqui assim, né, onde nós estamos, e o prefeito estava sentado ali, a 2 metros da urna, com a cara de poucos amigos, de fiscal, de patrulheiro rodoviário, em dia que a mulher dele está zangada, que ele vai para a beira do asfalto, entendeu? Mas não adiantou muito, não. 84 votos para o Caqui e 48 para a chapa do Leilton Abraão, que era a chapa que o prefeito tinha interesse. São quantos votos ao todo, você sabe, Flávio? São aproximadamente 250 associados no hospital. Então, bastante abstenções, né? Bastante pessoas que não foram que poderiam mudar esse quadro, né? Se o número for realmente 250, eu já fiz a conta, dá 118 ausências. Ou seja, mais do que os votos do Caqui, né? Sim. E aí aquele negócio que eu falo, para quem não gostou do Caqui, nem gostou da opção do Leilton Abraão, se tivesse formulado uma chapa que contasse com esses 118 votos, teria ganhado a eleição. É aquela história que eu sempre reclamo, critico, do cara que se ausenta, né? Mas eu, na segunda-feira, na rádio, eu falei, esses 118 aí diretamente votaram no Caqui. Sim. Não dá para reclamar porque votaram no Caqui. E uma coisa que eu sempre fico pensando, conversando assim, fora das redes sociais, com relação a Darcy Vargas, que eu, quando aqui cheguei, em Rio Bonito, uma coisa que eu não conseguia entender, né? Darcy Vargas é público, Darcy Vargas é privado, é uma parceria público-privada. Aí, com o tempo, eu fui entendendo que é uma entidade filantrópica, né, sem fins lucrativos, que recebe apoios, subvenções do governo. E uma coisa que eu não consigo admitir é que eu acho, né? Acho não, tenho certeza, é que já passou da hora dessa questão de diretoria, de presidência, de direção do hospital, passou da hora das pessoas só de boa vontade, digamos assim, estar à frente. Eu acho que a gente precisa de pessoas realmente preparadas para aquilo ali. Como numa audiência pública na Câmara dos Vereadores, há uns 3, 4 anos atrás, o doutor Amirto falou que quando começou o Darcy Vargas, a boa vontade era suficiente. O Darcy Vargas era uma estrutura bem menor, hoje virou, né, um hospital, né, ali você tem, né, que gerenciar questões de convênio, de saúde pública, de saúde privada, de hotelaria, relações trabalhistas, enfim, não dá mais para... Por mais que a pessoa tenha boa vontade, nada contra o Caqui, ou contra o Leilton, contra aqueles que passaram por lá, mas eu acho que num Copa Dor, num Barra Dor, num hospital da Unimed, num Sancordes, não tem espaço para pessoa de boa vontade apenas. Eu acho que a pessoa tem que ter ali uma formação em gestão hospitalar, né, em gestão pública, em administração privada também. É por isso que a gente vê tanto disse-me-disse, que sumiu isso, que sumiu aquilo, né, no episódio lá na época, lá que até não sei se foi real ou se foi uma piada que disseram que
na época que o Joaquim estava lá à frente, que sumiu o tal computador lá com os dados da contabilidade, disse que apareceu um técnico me informando, não, seu Joaquim, pode ficar tranquilo, que eu tenho backup. Disse que naquilo ali Joaquim infartou. Ele tinha o backup, então não sei se foi uma piada que contaram, ou se era verdade. Mas você vê, roubaram os computadores da contabilidade em pleno século XXI. Não roubaram os computadores da contabilidade, não. Roubaram um computador que nele ficava o faturamento do hospital. Aí você vê, não existe em pleno século XXI. Os caras arrombaram no setor administrativo. Vai levar um computador. No domingo à noite. Entram numa sala, eu lembro lá do aquário, como é que era, eu chamava de aquário, porque era tipo um espaço de serviço de telefonia, né? Como é que chama mesmo? Uma baia? Essas baias, né? Então tinha vários computadores assim e tal. Na sala que eu fui lá uma vez, tinha 10 computadores. E depois daquele arrombamento, levaram exatamente um único computador e esse do faturamento. Algumas coincidências da história. Assim, são coisas, Flávio, que eu acho que é... E em 2016, 2015, você não ter um backup, uma empresa do porte da Civaga não ter backup, a gente custa acreditar que não tenha, né? Pelo amor de Deus. E não deu em nada, né? Teve CPI, que também não deu em nada, e a gente fica aí, mas vamos torcer. A CPI até que ela fez alguns levantamentos, Caldeira, só que é o seguinte, como o hospital não é público, a CPI ela não tem poder de punição. Ela levantou os dados, eu até tenho o resultado da CPI, da época, o relatório, uma série de questões que foram apontadas e encaminhadas para o Ministério Público. Que é o objeto da CPI. Aí sim, o Ministério Público já apurava aquelas denúncias da contratação do médico superfaturado, aquela gravação que rodou na época e tal. Tudo isso foi colocado nesse pacote aí. Né? Mas a questão que você está falando, o hospital não é público, sim, mas o poder de fiscalização dos vereadores ou do próprio hospital, do Conselho Municipal de Saúde, ele existe porque a partir do momento que você recebe um centavo de verba pública, você está sujeito à lei da transparência, está sujeito a princípios de direito público, enfim. Né, mas... E o próprio quadro societário do hospital, eu estava conversando isso na minha conversa com o Nadelso domingo, e vou repetir hoje aqui, o próprio quadro societário do hospital tem essa prerrogativa que lhes é outorgada pelo estatuto do hospital. Sim. O quadro de sócios, eles contas, podem fazer uma assembleia e falar aqui, ó, o que está acontecendo aí? E aquelas pessoas podem, inclusive, perder o título de sócio do hospital, porque agiram de maneira inconveniente. O estatuto do hospital, ele é muito parecido, coincidência ou não, com as lógicas de funcionamento da maçonaria. Você está entendendo? Essa coisa de ser expulso, não sei o que mais e tal. Uma vez eu estava olhando, é muito parecido. Até porque, inicialmente, começa o hospital num seio maçônico. Então, os caras colocaram ali os valores que eles tinham para as instituições. E outras entidades também de Rio Bonito, esportivas e tal, tem muito dos valores maçônicos no seu quadro institucional e nos seus regimentos internos, entendeu? Então, tem essa possibilidade. Aí vão me perguntar, Flávio, em 73 anos, você viu alguém ser expulso? Eu só lembro do hospital, mais precisamente, quando eu comecei a trabalhar lá para cá. 1997, eu acho que eu entrei no hospital. Aí 20 anos, mais ou menos, que comecei a acompanhar de perto e depois só ficava escutando história, né? Quando eu trabalhava lá dentro, a gente fica escutando um monte de história de fatos que aconteceram ali atrás. Tem um monte de história, de expulsão, nenhuma eu conheço. Mas o que a gente pode esperar aí de perspectiva aí com essa, né, nova gestão, né? Porque o Caqui continua à frente, mas eu soube que houve uma reestruturação de algumas pessoas ali na chapa, né? De pessoas novas aí. O que a gente pode esperar, Flávio, dessa nova, esse novo, lá é biênio, né? Não, um ano só. É anual, desse novo ano de gestão aí do Caqui. E o que você pode avaliar da gestão do Caqui até o momento da eleição e o que a gente pode esperar? Duas coisas importantes que eu acho que a gente não pode deixar de apontar nesse momento. Gosto sempre de contar a história do Laíla. A Beija-Flor tinha sido campeã do carnaval e aí a repórter da TV Globo foi lá entrevistar o Laíla. Laíla, e aí? Agora é comemorar? Aí Laíla respondeu, não, quem comemora é o nosso torcedor, é a nação nilopolitana na quadra da Beija-Flor.
nós amanhã já estamos planejando o carnaval do ano que vem. Então, ao grupo de associados derrotado nessa eleição, eu quero deixar o conselho do Laíla. Já comecem a fazer campanha, montar chapa, porque o prefeito montou uma chapa, inclusive, muito boa. A chapa que o prefeito montou, que era do grupo da prefeitura e tal, a chapa é muito boa, Rodrigo. Não sejamos aqui bobos, entendeu? Foi uma chapa bem interessante, com os nomes bem interessantes, tanto no quadro de Conselho Deliberativo Fiscal, quanto no corpo da chapa em si. Só que o outro grupo do Caqui, que é mais ligado à ex-prefeita Solange, saiu de porta em porta pedindo voto, fazendo campanha político-partidária mesmo. Olha, nós não podemos perder o hospital. Coisa que faltou a seu Mandiocão e Dona Rita. Ah, não, nós não vamos fazer política. Porra, peraí, cara. A notícia que eu tenho é que o Mandiocão ficou 2 horas no carro convencendo o Leilton Abraão a aceitar ser o presidente da chapa. Isso não é política, velho. Aí você tem toda uma tramitação dentro da chapa ali que você percebe que tem algumas intenções. A presença do Felipe Guareto, que é o sobrinho do prefeito, né, alguns nomes que estavam lá no Conselho Deliberativo Fiscal e tal, que a gente percebe que a gente ligada à política, ao grupo do prefeito. Isso não é política, velho. Você está entendendo? A grande diferença, Caldeira, é que a equipe da ex-prefeita foi para a rua. O pessoal dela foi para a rua, sem nenhuma vergonha, não. O nosso grupo tem que continuar à frente do hospital. Não estou dizendo que está certo isso, mas eles não ficaram de milindre. Você está entendendo? O outro grupo do prefeito, não. Fazendo política e posando de que não estou vendo, não estou sabendo. Aí, quando chega lá na hora que saiu essa derrota acachapante, que foi o termo que eu usei, tomaram uma porrada, por isso que a verdade é essa, 84 a 48, a ex-prefeita fez um governo horroroso, um governo pífio, inclusive na saúde, um governo horroroso, e o prefeito, com a máquina na mão, consegue ser derrotado pelo grupo da ex-prefeita. O prefeito e a vice, ambos são sócios do hospital, têm acesso à listagem de associados. Os caras conseguem perder a eleição para a ex-prefeita que fez um mandato horroroso. Isso é uma leitura muito interessante. Aí depois ficou todo mundo com cara de mula, lá na hora. Entendeu? O prefeito olhando para... O prefeito ficou tão desorientado que ele ficou ali naquela área da lavanderia, ali batendo papo com os outros, um bocado de tempo, para tentar descobrir para onde que ele ia. Será que ele sabe em quem ele votou? Ele não errou na cédula, não? Eu tenho desconfiança que o Mandiocão votou em Caqui. Chegou na hora ali, eu acho que ele ficou tão perdido que eu acho que ele ficou assim, até eu votei, gente. Cara, pelo amor de Deus, gente, não é possível. Aí tem, esse tipo de cinismo é o que tem atrapalhado muito o grupo do Mandiocão, historicamente. A Solange não tem pudor nenhum de nada, meu irmão. Se é para ela ganhar, que o grupo dela ganhar, ela vai para dentro. Não estou dizendo que está certo, que eu concordo, que ela é boa, não é isso. Para mim, foi um péssimo governo. Mas, politicamente falando, ela não tem desse negócio de ficar de mimimi, não, meu irmão. Ela manda arregaçada e vão para dentro. Flávio, você que participou no início lá do governo de Solange, né? Se você fosse fazer uma comparação aí do primeiro ano do governo Solange, início do segundo ano, com esse mesmo período para esse governo nosso aí, já que a gente está falando de saúde, vamos falar da saúde. Ou se quiser botar no mesmo saco de gás. O governo de Solange foi muito melhor do que esse início de Mandiocão. O governo de Solange, inicialmente, tanto é que quando chegou dezembro de 2013, ela fez aquela cagada lá no Instituto de Previdência, aquela mudança que ela fez. Ninguém reclamou, nem os servidores. Nem os servidores que eram ligados à oposição. Ninguém reclamou. E aí fez aquela mudança toda no Instituto. Nem o pessoal do Instituto reclamou. Ou seja, ela estava bem na fita. E por que estava bem na fita? Ela pagou o tal do 14º salário do professor, cara. Sobrou uma grana do Fundeb, que é destinada à educação, ela pagou o 14º salário do pessoal. Então estava todo mundo feliz naquele primeiro ano de governo ali. Eu fui pro governo, estava legal, cara. O Flávio quer trabalhar com a gente, eu olhei o cenário e falei, pô, cara, eu acho que aquele monte de mentira que ela contou na eleição, eu acho que é verdade. Vamos ajudar. Aí quando chega de 2014 para frente, e assim, e estava legal, mesmo tendo assumido o governo com dívida, com não sei o que mais, a mesma lenga-lenga que o Zé Luiz contou quando ele voltou, né, que não teve transição, que não sei o que, Solange contou a mesma lorota, a dívida, mesma lorota, Mandiocão também deixou uma folha de pagamento aberta, pagou só a rapaziada dele, secretários, vice, não sei o que. Deve ter estado na mesma escola, né, Flávio? Eu costumo dizer que fica um manual em cima da mesa.
Eu já tentei olhar para ver se conseguia ver, já entrei no gabinete do prefeito várias vezes. Eu tenho desconfiança que tem um manual em cima da mesa que quando um sai, o manual fica lá. Aí o outro, o manual, eles sempre regem, porque é muito parecido. Mas o primeiro ano da Solange, com toda essa dificuldade que ela dizia que pegou o governo, e eu acho que isso foi muito ruim para ela. Porque quando ela viu aquele primeiro ano muito razoável, com os cofres abarrotados de recursos, o Comperj ainda estava vigorando, o governo do Estado, para poder eleger o Pezão, estava soltando dinheiro, fazendo asfalto, fazendo isso, inaugurando coisas e tal, entendeu? Quando ela percebeu isso, o erro dela e do Eli é o mesmo. Na hora que percebe aquele volume de dinheiro... E é ao contrário do que o Valber fez em Tanguá. O que o Valber fez? Diante desse cenário todo aí, o Valber ficou quieto. Não encheu a folha de pagamento, não botou aquele monte de gente trabalhando, e o pessoal toma pancada de Valber, entendeu? Entretanto, depois perdeu-se a ponta da corda. E aí Valber consegue fazer um governinho melhor em Tanguá, de 2014 para frente, consegue ser reeleito, e Solange e seus representantes aqui, e Eliu em Itaboraí, tomam porrada. Entendeu? O cara que foi conservador, Valber em Tanguá, que não aproveitou aquela onda do momento, o governo do Estado fazendo obra, botando asfalto, e não encheu a prefeitura de gente, e ainda demitiu algumas pessoas, conseguiu se reeleger. Os outros dois que ficaram impressionados com a grana e não souberam fazer a caderneta de poupança, se arrebentaram. Entendeu? Eu acho que esse cenário mostra bem isso, né? Mas a pergunta que você me fez, primeiro ano de Solange, primeiro ano de Mandiocão. Primeiro ano de Solange foi melhor do que esse primeiro ano de Mandiocão aqui. Flávio, perspectiva para esse... Só que tem uma coisa importante que a gente precisa destacar. O Mandiocão, nos 2 primeiros anos de governo dele, historicamente, ele faz péssimas gestões. Foi assim em 93, 94, foi assim em 2005, 2006, foi assim em 2009, 2010. Aí, nos 2 últimos anos, espalha a placa para tudo quanto é lugar, anuncia a obra num monte de lugar, acerta com fulano, contrata ciclano, e abre o cofre e tal, para ou se reeleger ou para fazer o seu sucessor. Eu já ouvi que esse ano, 7 de maio, parece que o terceiro deve começar até antes. Né? Porque já ouvi que 7 de maio vai fazer festão, não sei o quê. E eu continuo, Flávio, tendo assim, umas visões, umas profecias, eu continuo pensando que Mandiocão vai adoecer no final do ano. Não estou rogando praga para ele, não. Mas eu acho que ele vai adoecer no final do ano para poder entregar o município nas mãos hábeis da vice-prefeita, se ela realmente quiser ser prefeita. Eu tenho essa... Até porque, de repente, a liminar pode cair. Exatamente. A liminar pode cair, mas com uma vírgula dizendo que a vice fica no lugar. Né? Tal, porque ela não teve nada com a situação. Isso, que esse vai ser o entendimento aí de quem quer que seja, de Napoleão, de Lenin, de não sei quem. Como é que nós vamos dizer o contrário? Né? Então, eu continuo tendo eu tenho esses déjà vus. Eu vou ser sincero para você, se não fosse esse hábito que o prefeito tem, o Mandiocão tem, de fazer os 2 primeiros anos muito ruins, só na base do vamos ver, e não sei o que, não fosse esse conhecimento que eu tenho, eu vi os 4 anos do Mandiocão, os 4 mandatos do Mandiocão, e sempre foi assim, os 2 primeiros mandatos. E aí ele arruma uma desculpa. Lá no primeiro mandato, 93, 94, a desculpa era porque o Caqui estava tentando tomar a cadeira dele. Está entendendo? Sempre tem uma desculpa. Não, porque a Caqui está correndo atrás, eu não posso fazer investimento, porque se Caqui conseguir me tirar porque o Mandiocão foi eleito sem partido, né? Então, ele ficou usando, cara, 2 anos e meio, essa desculpa de que Caqui... Inclusive, a população de Rio Bonito, à época, ficou muito chateada com o Caqui. As pessoas achavam, na sua ignorância inocente, que o Caqui foi responsável pelo prefeito não ter feito nada nos 2 primeiros anos. Mentira! É porque ele tem essa tática de trabalhar assim. Aí, quando chegou em 2005, quando ele volta a ser prefeito, a desculpa foi a briga com Ares. Porque aí mandou o pessoal de Ares todo embora. Não, tem que acomodar isso aqui, tem que chamar fulano. Aí arrumou essa história, entendeu? Aí, quando chegou em 2009, que ele foi reeleito com a Matheus Neto de vice, a desculpa foi os temporais. Temporal. Não podia dizer que pegou dívida, né? Porque a dívida era dele. Ele passou o governo para ele, então como é que vai dizer que pegou dívida? Aí a desculpa foi aquelas tempestades que nós tivemos aí, que realmente morreram pessoas e tal. Lorota também. Culpa de São Pedro. E agora, esse ano, a história
foi o que pegou o governo assim, o governo assado, devendo isso, devendo aquilo e tal. O Flávio, o que mais me deixa chocado, estupefato, é que eu estou em Rio Bonito há 15 anos quase, né, mas voltado para a política 3 anos e pouco, quase 4. Né? Antes eu conseguia ser assim, apolítico mesmo. Você é um cara que, né, nós viramos amigos e tal, vejo que você acompanha esse caminhar aí. Eu não consigo, Flávio, entender, botar na minha cabeça, né, um cara que faz isso repetidas vezes, né, e a população ainda continua acreditando nas mesmas histórias. Né? Então é aquela história. Não, a população não acredita. Não entra nessa de acreditar que a população acredita nas mesmas histórias. Não é isso. A população tem perspectivas de que vai arrumar um negocinho, de que vai encaixar a mulher, vai encaixar o filho, tal. Tem as pessoas igual você, por exemplo, que não participam da vida pública, e aí a análise que o cara faz é superficial. Ele passa na rua no governo de Solange, vê tudo sem varrer, vê o povo reclamando, vê rua esburacada. E no governo de Mandiocão, qual é a memória que ele tem? Fez uma quadra na Serra do Sambê, fez uma quadra no Buqueirão, outra no Rio do Ouro, asfaltou uma parte fez a Praça do Green Valley, fez não sei o quê. Então, quem não se liga em política, ele se pega pela questão visual. É só você pegar a galera que fala assim, não, Mandiocão é bom porque ele faz festa. O cara que usa esse argumento de que Mandiocão é bom porque ele faz festa, não está ligado na política. Ele está ligado no lazer. Para ele fazer um evento na cidade é a grande coisa. Eu vejo um monte de gente reclamando, votaram no Mandiocão porque ele faz festa. As pessoas que usam essa argumentação são pessoas que não estão ligadas na política propriamente dita, como eu e você estamos ligados, acompanhando orçamento, realizações, obras paradas, ilícitos que acontecem. Você está entendendo? Então, assim, não vamos dar uma retada na galera que gosta de festa, não, porque esse é um pessoal que não está ligado. Ele olha, a política para ele é o visual. Ele passa a ver ali a UPA construída, a delegacia legal construída, tudo isso na gestão do Mandiocão. 6 ginásios poliesportivos, né? A Praça do Green Valley, a cidade era mais limpa do que no governo da Solange e tal. E mais um detalhe importante, a classe média não fecha com Solange. Então, qualquer rabiola que Solange deixa, os ricos da cidade, a classe média, a galera importante, cai de porrada na Solange. O que não acontece quando esses atos também rolam no governo Mandiocão. Então, quem não está ligado na política, ele acha, por uma questão de não estar envolvido e acompanhando efetivamente as questões políticas, ele acha que o governo do Mandiocão é infinitamente melhor do que o da Solange. O que não é verdade, entendeu? Apenas ele tem lá um sobrinho chamado Rony, que é bom marqueteiro, o garoto é bom marqueteiro, faz boas musiquinhas de campanha e tal. Mandiocão tem esse jeito folclórico que com a cidade interior cola, entendeu? Assim como o choro no palanque da outra também cola para convencer um monte de gente de que ela é boazinha, entendeu? Então, assim, a gente lida com uma cidade onde quem mexe na política efetivamente é apenas 1% da galera. O restante não está prestando atenção nisso, entendeu? E aí o cara tem um entendimento de política visual. E aí ele faz essa. Na época da campanha, ele participa um pouco mais, esse cidadão, e ele começa a concordar. Quando ele vai no comício de Zé Luiz, que construí isso, construí aquilo, fiz aquilo, o outro cara fala assim, porra, mas é verdade. A mulher está aí 4 anos, não fez nada e tal. E aí o cara está na internet, o Facebook começa a bombar desde 2012, 2013 e tal. Tá você dando pancada, tá eu dando pancada, isso ajudou a construir um imaginário na cabeça das pessoas de que o governo Mandiocão foi melhor. Você está entendendo? Tem toda essa questão antropológica que a gente tem que analisar na hora de fazer levar em conta na hora de fazer essa análise. O povo não gosta disso. O cara quer que você sente aqui, dê porrada de um, dê porrada do outro, fala mal, e todo mundo acha engraçado, mas na hora do voto mesmo, o voto naqueles que a gente já sabe para onde vai. Entendeu? Mas não é a nossa proposta aqui. No Caldeirão tem a proposta de fazer essa análise da questão política passada, presente e futura, para ver se a gente deixa de errar, né? Flávio, vamos mandar muita gente entrando aí. Quem já deu aí muita gente para falar, né?
teve um comentário aqui interessante do Diego Costa, está lá no Rio Grande do Sul. Ele falou, pegou o assunto no meio e tal, e que se não tinha backup, e o backup que o Diego, né, é um cara que mexe com tecnologia, ele inclusive... Né, pelo comentário dele a gente percebe que ele pegou um hospital no Sul e migrou todo o hospital de software pirata, botou tudo software livre, fez uma coisa muito bacana. É um cara que é amigo do Marquinho, né? Que a gente conhece é o Marquinho Monteiro, Marco Monteiro. Marco técnico. Isso, entendeu? Então, eu vi isso no dia que ele ficou espantado de não ter o backup do backup, mas não tinha nem o computador, né? E aí a pergunta que você me fez lá atrás, a gente acabou enveredando para a questão política, e você me perguntou o que eu acho do hospital. Sim. Né? Cara, eu acho que o Caqui trabalha bastante, mas faz um monte de cagada também, entendeu? Por exemplo, essa relação que ele tem com o funcionário, acho que é o principal problema do Caqui hoje. As obras que ele faz, que a galera diz que é obra sem pé nem cabeça, não é obra sem pé nem cabeça não, cara. Entendeu? O hospital tem 73 anos. O hospital, ele parece casa de pobre. Ele cresceu com puxadinhos, entendeu? Parecia um dinheirinho, o cara foi e puxou aqui, puxou ali, puxou aqui, puxou acolá. O Caqui está tentando dar uma cara de modernidade não, está aproveitando aquele espaço ali para otimizar os serviços que o hospital presta, entendeu? Não são obras sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça são os assaltos ao funcionário do hospital, a retirada de benefícios, a retirada de adicionais que são garantidos por lei, a história do triênio, você está entendendo? A questão do adicional que o cara tem por trabalhar em ambiente fechado, centro cirúrgico, CTI, ele tirou isso. Então, todas essas questões, na minha opinião, o Caqui mandou muito mal e ele perdeu o principal apoio que ele poderia ter nesse momento. Funcionário, cara. Você sabe disso, a galera que está acompanhando a gente sabe disso. Né? Quando você perde o funcionário da empresa, você está ferrado. Tu está quebrado, porque o hospital tem 390 funcionários, se não me engano. São 390 pessoas na rua dando porrada. E aí qualquer vacilozinho que acontece, o cara... Né, aí bota doicode, vigilância para tomar conta dos funcionários, o funcionário não curtir isso, não falar aquilo, não comentar. Mas a gente fica sabendo. Outro dia eu recebi um WhatsApp, eu achei que eu morri de rir. Um WhatsApp com o número, um DDD da Caixa Prego. Flávio, é os funcionários do hospital. É que a gente está achando que o nosso WhatsApp está clonado. Então arrumamos um DDD lá da PQP para falar com você. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro e tal, papapá. Então, assim, para que isso? Né? Então, nesse momento de reconstrução do hospital, que eu vejo o Caqui até fazendo algumas negociações interessantes, tomando umas iniciativas financeiramente positivas para o hospital, ele perdeu o principal parceiro que ele podia ter nessa hora, para falar bem dele, o funcionário. Foi em cima do dinheiro dos caras, tirou uma série... Cara, não faz isso. E o funcionário, Flávio, assim, de forma segmentada. Porque com o funcionário, de forma geral, ele mete as caras. Com os médicos, não. Porque isso aí eu tenho pessoas, amigas lá dentro, que a gente pergunta, como é que tá com os médicos? O médico, o que é aquilo? O médico boicota o hospital e fecha o hospital. Sem médico não vai para frente. Né? E eu vejo essas atitudes do Caqui de uma forma assim, muito negativa. E eu estava pensando uma coisa aqui, né, que eu ia fazer o comentário, decidi não foi, mas vou acabar fazendo. Né? A gente vê assim, nessas questões, se tem essas violações de direitos e tal, por que nossos fiscais do município, os vereadores, não vão lá para saber isso? Eu sei por quê. Né? Porque aquele que vai lá e de repente dá uma porrada não vai poder pedir um favor depois no hospital. Né? E isso me levou a pensar, esses dias uma pessoa estava falando comigo, Flávio, do seguinte, pô, que eu e você, né, a gente só dá porrada em todo mundo, fala e não sei o que, reclama que o caminho não é por aí, que o caminho era compor no governo por causa de política, que não sei o que. Flávio, eu fiquei pensando, parei, pensei, será que é isso mesmo? Né? Então, aquilo que eu acho que é errado, né? Eu não estou querendo pregar uma verdade, porque não dá minha opinião como você dá a sua, você não quer ser dono da verdade. Mas eu fiquei pensando naquilo, eu falei, pô, será que é isso mesmo? Será que se eu tivesse quietinho lá, né, sem ficar arrumando isso daí, o caminho é esse mesmo? Flávio, para mim, não é. O caminho é o que a gente está fazendo mesmo, está falando, orientando as pessoas,
trazendo para o debate. Mas a gente chega, como você falou, chega lá na hora do voto, na hora de eleger os representantes, aqueles que fazem as composições, que passam a vaselina, é que são colocados na cadeira e a pessoa depois vem reclamar. Mas por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque nesses 4 anos que as pessoas estão fazendo composição, que o vereador faz composição, ou que aquele cara que está na máquina, você, por exemplo, estava no governo, você ficaria no governo, fazendo suas composições ali, pau, botando um dinheirinho no bolso, juntando uma prata, para quando chegar na próxima eleição, você ter dinheiro para fazer campanha. E dinheiro para fazer campanha é para quê exatamente? Comprar voto. Comprar voto. Então, esse cara que vive reclamando que a rua está cheia de mato, que a rua está esburacada, que a saúde não está funcionando, que não tem exames, que não tem professor, que não tem isso, não tem aquilo, chega nessa hora, ele esquece disso, pega os malditos 50 ou 100 reais, entendeu? Para voltar a reclamar de novo em janeiro. Passa mais 4 anos reclamando. Mas ele não abre mão de pegar os 100 reais. Seu, meu, do outro ali e tal. Aí aquela pergunta e aquele comentário desagradável que eu faço, que as pessoas não gostam que eu faço. Como é que a gente vai mudar assim, cara? Entendeu? Eu estava vendo no Facebook da Câmara de Itanguá, eu estava olhando lá, e alguém fez o seguinte comentário em uma das postagens lá da Câmara de Itanguá. Essa Câmara precisa renovar. Cara, entraram 10 novos vereadores de 13. 10 novos vereadores de 13. Aí o cara quer que renove a Câmara. Como que é essa renovação que eu tenho em mente, Caldeira? Que renovação é essa? É renovação de entrar alguém que vai me dar uma condição, ou é a renovação de alguém que vai lutar por uma condição para a coletividade? Porque tem isso. Nós temos 4 vereadores novos aqui, cara. Ó, entrou o Fernando da Mata, entrou o Xeroca, entrou o Rafael do Rio do Ouro e entrou o Humberto Guarda. E voltou o Humberto Belgas, né? Mas que não conta porque já tinha sido vereador. Agora, vereador de primeira vez são 4 vereadores. 4 vereadores. Nomes novos. Mas o que a gente percebe é que foram nomes novos, não práticas novas. E uma análise que eu faço, né, com relação a esses 4, né, quando a gente pega o Xeroca e o Fernando da Mata, a gente tem uma análise muito interessante, Flávio. A gente tem 2 jovens, né, e que representam, né, 2 realidades bem diferentes de Rio Bonito. Xeroca é o jovem da cidade, da galera da cidade. Jogador de futebol, o cara bacana, um garoto bom. Sim. Moleque de gente boa. E já o Fernando representa, né, aquela juventude mais interiorana, né, o pessoal da roça. Né? Então a gente tem um novo homem, um representante do homem do campo, um representante da cidade. Área urbana. Né? A gente tem esses 2 jovens, 2 esperanças, que o jovem é o futuro da nação, e pá, enfim. E que no primeiro ato deles como vereadores já, eles se alinham, né, com a política antiga da cidade, e aí, como é que faz? Né? Que renovação é essa? Que mudança é essa? Então, é o que está falando, é o novo travestido de velho. Quando você fala assim, vai mudar? Não vai mudar nunca. É o comentário da Silvia, né? Silvia Regina, abraço para você. Ela fala, nessa fala do Flávio é que se recebe a tal resposta. Eu já paguei pelo seu voto. Isso, né? Numa outra live que nós fizemos, eu te contei essa história, que eu estava do lado de um vereador, estávamos numa loja da cidade, chegou um cidadão fazendo uma cobrança em relação à rua dele, né? E aí é o seguinte, em vez do vereador falar assim, meu irmão, eu não conserto rua. Eu, se sou vereador, mesmo não sendo, quando eu vejo nas mídias sociais alguém cobrando vereador, capina, não sei o quê, ônibus universitário, eu falo, meu irmão, isso não é trabalho do vereador. Aí você encontra um monte de Flávio é um puxa-saco da Câmara. Como é que eu sou puxa-saco da Câmara se eu fui candidato a vereador? Pô? Como que eu vou ser puxa-saco se eu fui candidato a vereador? Né? Se eu fosse puxa-saco, eu tinha sido assessor, sei lá, ou recebido um dinheiro para apoiar um cara que está lá. Eu fui candidato com esses caras aí. Né? Só que se eu fosse vereador, eu ia ficar muito puto da vida. Se alguém viesse me cobrar buraco de rua, lugar cheio de mato, escola sem professor, que isso não é atribuição do vereador. Eu sei o que é atribuição do vereador. Tem muita gente que está lá que não sabe, eleito. Não sabe, mas eu sei. E aí o vereador, em vez de falar para o cara que chegou a dizer, meu irmão, quem capina a rua, quem tapa buraco, não sou eu. O que o cara falou? Qual foi a resposta dele? Aliás, uma resposta muito bem dada, gostei.
Mas ele perdeu a oportunidade de ensinar o sujeito. A resposta do vereador foi a seguinte: meu irmão, eu estou olhando para você aqui, eu não paguei você para votar em mim. Eu lembro que o seu nome estava na lista de não sei quem. Já paguei você já, parceiro. Não tenho compromisso contigo, não. Virou as costas e continuou fazendo a compra. Bem feito para esse cidadão que vendeu o voto, né? Ah, pô, mas que absurdo o vereador responder isso. Bem feito. Adorei a resposta do cara. Eu responderia diferente. Ô Flávio, mas tem uma terceira resposta, né? Tem essa resposta pedagógica, tem o boca do estômago, a caldeirada, que dá, né? E tem a outra resposta, né? Geralmente do cara que também compra e tal. O cara vem pedir e aquele cara, não, vamos ver, não, pode deixar. Vou ver para você. Deixa comigo. Você me procura, vai lá tal dia. Ou seja, ele não quer dar aquela paulada. Mas fala de uma forma carinhosa, mas no final das contas... E esse é o preferido, tá? Exato. No final das contas, não resolve nada. Se tiver na porta do botequim, vem cá, come uma Coca-Cola aqui, um pastel aqui, come aqui, papai, o cara já esquece. Né? Mas é essa proposta que às vezes, né, a gente é tido como chato, como não sei o quê. E, Flávio, eu vou continuar insistindo nesse... Desagradável mesmo, né? Na verdade... E eu vou continuar insistindo nisso. Hoje, eu não sei se você está sabendo, lembrei aqui, passei hoje lá pela Bela Vista, começaram a mexer na... E já tem até uma reclamação de moradores lá, dizendo que a estrada vai perder um pedaço e tal, tem gente lá reclamando, né, e tal, da obra da Bela Vista, a ciclovia, né? Isso. Eu até falei pro cara, meu irmão, vamos fazer ciclovia e espaço para caminhar. Tem que ser largo, não dá para fazer daquele trecho que tá lá. Mas a gente vai ficar sem... Vamos para dentro, pô. Não, Flávio, mas você é o único que fala. Eu falei, e você não fala não? Você é mudo? Qual o seu problema? Você também não tem Facebook? Você não tem mídia social? Você não é um comerciante? Você está entendendo? Então, assim, legal, eu realmente falo. Falo. A gente tem que falar. Mas, se a população participasse mais ativamente... Ó, vou dizer uma coisa para você. As últimas questões que foram resolvidas em Rio Bonito foram resolvidas porque a população falou junto conosco, que estamos na mídia. Vou dar um exemplo. Iluminação pública. A iluminação pública só foi resolvida porque cada postagem que eu fazia sobre iluminação pública tinha 200 comentários da população insatisfeita. Inclusive o pessoal que é comerciante, gente que tem condição, gente influente. Aí o cara perdeu a ponta da corda. Aquele comportamento vaselina do Rio Bonitense, a situação estava tão periclitante, né? E aí quando chegou no Natal bonito, que o prefeito contratou uma empresa e pagou lá 52 mil para comprar lâmpada de Natal, e aí eu fiz o comparativo, ruas escuras, mas a praça está acesa. O prefeito botou tanta pancada que alguém do governo me falou, Flávio, ele resolveu, mandou fazer emergencial o contrato, trazer a empresa, porque senão você, com as suas críticas, vai tirar o brilho da festa. Falei, cara, mas olha só. A gente não sabe se emergencial é bom ou ruim, né? Pelo menos ele iluminou, né? Mas se pegar o extrato do que gastou quando era emergencial, eles fazem a festa. Eu acho que o contrato ele acabou sendo mal feito, porque, por exemplo, é só para troca de lâmpadas. Tem um monte de lugar aí que tem poste e não tem a luminária, né? E tem rede baixa, e tem aquela desculpa, é rede alta. Não. Tem um monte de lugar com rede baixa que basta botar o braço para colocar a lâmpada. E não tem, porque o contrato com a empresa só prevê a manutenção daquilo que já existe. Eu vou até ser sincero para você, o serviço está até bacana. Entendeu? Eu vejo uma reclamação ou outra, mas não é mais naquela pressão de reclamação igual era anteriormente. Mas acho que o contrato poderia prever também essa lógica mas o prefeito quis economizar. Outro fato é que a população apertou com a ajuda das redes sociais, que parece que resolveu, foi da banca também, né? A banca de jornal. Houve um recuo aí, né? Toda vez que a gente postava sobre esse assunto, porrada cantava também. Então, parece que o prefeito deu um recuo aí, vai conversar com o cara lá e tal. Volto a dizer, a banca realmente tinha problemas na sua legalidade para funcionar. Mas não é assim, cara, que você tira o cara. Entendeu? Não é por aí. Chama o sujeito lá, meu irmão, olha só, tem essas pendências, essas e essas. Vai acertar? Vamos. Então deixa o cara lá enquanto ele acerta. Pô. Entendeu? Não é suspender, tirar o sujeito dali naquele formato Nabucodonosor que o Mandiocão arrumou para ele. Né? Então, e voltando à saúde, eu quero aproveitar essa oportunidade do hospital para a gente falar da saúde, tá ruim, né? Tá ruim. Entendeu? As coisas para acontecer tem que passar pela mão de Eduardinho Soares.
gente sabe que é assim, entendeu? Historicamente, isso sempre aconteceu. Não vou botar culpa só em Eduardinho Soares, não, porque aquele lugar que Eduardinho Soares ocupa ali já foi ocupado por Santos Santana, já foi ocupado pela vereadora Marlene no outro mandato do Mandiocão, que ela não era vereadora ainda, entendeu? No governo de Solange, é muito cacique para pouco índio, eu nem sei quem é que estava ali naquele Era a Vânia Osório. Pois é, mas a dona Vânia não faz política. Por mais que ela faça política, mas é uma política mais de cunho governo. Não é aquela coisa do cara que quer ser eu acho que Solange, pelo caráter assistencialista, ela não podia deixar um, né? Ela tinha que deixar alguém que resolvesse para todo mundo, né? Entendeu? E a própria Solange mesmo resolve, entendeu? Adianta aqui se procurar ela pessoalmente e tal. Mas, historicamente, nos governos que se passam aí, aquele lugar que é ocupado hoje por Eduardinho, você vai lá pedir um exame e não tem. Fala com o Eduardinho, a vaga aparece. Entendeu? Sempre foi assim. Não vamos botar culpa no garoto, não. Então, a escada de vereador, né? Até a tática de Mandiocão, que Santos Santana quase foi eleito, né? Teve 880 votos. Uma questão de legenda que ele não entrou, né? Uma questão de legenda. Se ele tivesse outro partido, tinha sido eleito. A vereadora Marlene entrou ali naquela vaga do apagar das luzes ali do Humberto Guarda, né? Tal, mas foi eleita também, trabalhando em cima de regulação de exames, né? E tal, papá. É um espaço muito interessante para conseguir voto, para fazer favor, para essa população mais humilde que precisa, que não tem muita noção das interessante, coisas. Politicamente bem forte, mas não estou falando nada da pessoa do Eduardinho, que gosto muito dele, mas é uma coisa espúria, nojenta, né? Você chegar e negar, né? Se o Flávio vai lá, né? Não o Flávio, né? Porque o Flávio aparece exame até sem Eduardinho disser que não, né? Mas uma pessoa vai lá, não tem a vaga. Aí pede para hoje Eduardinho, ou se fosse eu, se fosse você, é uma coisa doentia, né? Uma coisa perniciosa. Você tem esse cenário na educação também, com determinados elementos dentro da educação. Você tem esse cenário na Secretaria de Obras. Foi na Secretaria de Obras que nasceu o vereador Marcinho Bocão, com o seu caminhão, né, com a sua disposição para trabalhar. Marcinho Bocão ele pode ser um cara simples, sem muita instrução, escolaridade que eu estou falando, mas é um cara super trabalhador. Sim, um cara guerreiro, um cara trabalhador, um cara prestativo demais. Né? E o Marquinhos da Obra também. Naquele ano que o Marcinho Bocão ganhou pela primeira vez, o Marquinhos da Obra teve 900 e tantos votos por 30 votos, um negócio assim, ele não foi eleito. Cara. E os dois trabalhando dentro da Secretaria de Obras. Você vê, um eleito e um quase. Dentro da Secretaria de Obras. E o que mais me chateia, Flávio, ele está de volta. Sim, o que mais me chateia é isso, que as pessoas parecem que querem estar na máquina pública só para isso, cara. Só para isso. Só para poder fazer de trampolim. Aí depois se elege, pega o mandato, não sabe o que faz, como diz uma amiga minha, né, não sabe se é de comer ou de passar no cabelo, né? Aí fica do jeito que tá. Bota lá o terno, não sabe para onde vai, não sabe com quem que fala. E aí gera o comentário que nós vemos nas mídias sociais, que são comentários equivocados. Esses merda desses vereadores não fazem nada para ninguém. Por quê? Porque o camarada está vendo o Eduardinho marcando exame, fazendo favor lá na Secretaria de Saúde. O cara está vendo o Marcinho Bocão ou o Marquinhos da Obra fazendo favor, passando patrão na rua dos outros e tal, papai, porque é candidato. Então as pessoas ficam na expectativa de que o vereador vai fazer isso. Tem um outro cara na saúde carregando doente não sei para onde. E as pessoas ficam na expectativa de que o vereador tem que fazer isso. Inclusive, ele oferece o voto, porque numa maneira, às vezes não é nem o voto, não é comprado, não. Às vezes o voto é oferecido sob o argumento de que o cara é prestativo, que teve aqui em casa, levou minha mãe, o medo, não sei para onde. Então, você quer ver um cara super prestativo, que na saúde trabalhou bastante, foi bem votado? Saulo da saúde, funcionário do hospital, garoto bom e tal. Cara, aquilo tudo que o Saulo faz, meu amigo, gosto dele, aquilo tudo que o Saulo faz não é função de vereador. E só não ganhou eleição porque as primas foram embora, né? Essa escada eleitoral dele lá, negócio que até lá cuidar das meninas ele ia, o cara é bom mesmo. Só não ter palma toda a obra. Entendeu? Então, assim, cara, a máquina funciona de uma maneira, Caldeira, que deixa as pessoas mal informadas sobre qual é realmente a função do vereador. Mal informada e mal acostumada também. Gostei. Por quê? Comigo acontece de que forma, Flávio? Até esses dias eu fui criticado porque eu botei um negócio na internet, botei no Facebook.
Comigo, que sou policial, qual é a desculpa do cara? Querer andar errado, liga para soltar carro. Irmão, eu já falei, se eu tiver que fazer um negócio desse por causa da política, eu não vou ter nenhum voto da minha mulher. Não é porque não vou, cara, não vou. Então as pessoas... Agora, isso aconteceu no passado aí, candidato que botava adesivo de não sei quem, para não... Enfim, né? Mas não é por aí. Eu acho que dessa forma a gente não consegue proporcionar mudança nenhuma. E acaba, Caldeira, já contei essa história, mas gosto sempre de contar, a gente tem que repetir as histórias para poder... Cultura oral, né? Para poder formar o imaginário popular. Lembro que em 2011, quando aconteceu aquela coisa do crime do Américo, a sociedade ficou toda empolvorosa, e aí uma série de movimentos aconteceram com a galera da classe média, com as pessoas mais abastadas da cidade, porque o tiro no Américo, uma semana antes do Américo ser assassinado, uma empregada doméstica de Tanguá tomou um tiro na cabeça na porta daquele mesmo shopping que a Américo foi assassinado. Mas como era empregada doméstica, ninguém lembrou dessa mulher. Eu nem sabia. Entendeu? Uma empregada doméstica de Tanguá retirou um dinheiro do Santander, foi assaltada ali, e ela reagiu, segurou a bolsa, e o cara deu um tiro. Eu, na verdade, não sei se essa mulher morreu, sinceramente, eu não soube depois de notícias se a mulher ficou... Eu não tenho notícia que ela tenha falecido, mas tomou um tiro na cabeça. Ficou o chão lá ensanguentado, tem essa foto em algum lugar aqui perdido. Não houve movimentação da classe importante de Rio Bonito. Quando uma semana depois, 15 dias, acontece o crime do Américo, todo mundo se arvorou para fazer campanha, não sei o quê, tal. E entre esses movimentos aconteceu uma reunião com toda a classe política, a classe média de Rio Bonito, emparedou os políticos. Mandiocão, Solange, Marco Abraão, vereadores, todo mundo foi emparedado. Cada um tinha que dar sua resposta e tal. E foi um evento que teve no Fluminense, que eu tive a oportunidade de ser o mediador lá, o mestre de cerimônia do evento. E eu lembro que naquele rame-rame, naquela conversa e tal, Marco Abraão teve uma hora que se aborreceu e falou assim: precisamos deixar a hipocrisia de lado. Eu tenho isso gravado. Para quem quiser, eu tenho gravado e tal. Precisamos deixar a hipocrisia de lado. Nenhum dos senhores que estão aqui nessa noite, nenhum dos senhores alguma vez deixou de me ligar porque a moto do filho estava presa. Todos que estão aqui me olhando, em algum momento, teve a moto do filho preso na blitz, teve o filho apreendido por uma questão ou outra, e me ligou pedindo para me soltar o garoto. Todos os senhores aqui. E ficou todo mundo quieto, Caldeira. Porque se eu estou sentado lá, eu falo assim, comigo não, parceiro. Mas ficou todo mundo quieto. Partindo do pressuposto, da premissa, de que quem cala consente, depois ficou todo mundo chateado com o Marco Abraão. Tá vendo? Por isso que não ganha eleição. Por isso que o cara não ganha eleição. Não ganha eleição porque ele foi verdadeiro. Eu tenho um monte de crítica a fazer ao deputado Marcos Abraão. Mas ele estava coberto de razão, meu irmão. Entendeu? Vídeo que aconteceu com você agora. Essa proposta indecente que você recebeu. Flávio, eu não sei contemporaneizar dois fatos que aconteceram, quanto antes foi, se foi depois, né, mas que Rio também passou despercebido. Ali na entrada, no início da Bela Vista, naquele água na boca, teve um forró lá, um negócio lá, o cara tomou um tiro e morreu ali. E pouco tempo depois, teve um morador de rua ali, que ficava pela pracinha ali, que morreu a golpe de enxadada. Né? Eu também não vi essa revolução social. Né? Também não vi. Né? Eu também não vi. Inclusive, esse morador de rua que era chapa, né, e tal, e foi assassinado, eu botei na capa do meu jornal. Rapaz, a classe média, alguns até anunciantes meus, ficaram muito chateados. Como é que você bota na capa do jornal aquele cara com a cara espedaçada e não sei o quê, Eu falei, foi para mostrar a hipocrisia de vocês. Porque mês passado, 15 dias atrás, estava todo mundo clamando por justiça porque o Américo foi assassinado. Tá vendo? Não que o Américo não merecesse, Caldeira. Sim. Não é que o Américo não merecesse o movimento, mas é o cinismo do sujeito só se movimentar quando ele bate na porta dele. O Américo deu à sociedade rio-bonitense aquela ideia de que o próximo pode ser eu. Quando foi a doméstica que tomou uma bala na cabeça e o morador de rua, que foi assassinado numa briga de cachaça lá, ou outro cara lá no Água na Boca que tomou o tiro e morreu, não foi comigo.
Eu não sou daquela área, eu não sou daquele segmento, não sou daquele nicho de sociedade, entendeu? Aquela hipocrisia básica da população rio-bonitense, que ninguém gosta que a gente comente, porque aqui todo mundo é santo, né? São evangélicos, né? Ou são católicos fervorosos. Aqui nós não temos pecado. Rio Bonito é quase aquele mosteiro do filme e do livro do Humberto Eco, Em Nome da Rosa. Né? Eu, quando vejo aquele filme, eu lembro muito de Rio Bonito. Rio Bonito me lembra aquele mosteiro onde se dá a história do Humberto Eco, O Nome da Rosa. Só falta proibir o pessoal de ler. Né? Ler as mídias sociais, sobretudo que eu escrevo, que você posta e tal. É porque não dá para o pessoal passar o arsênico nas teclas, né? Na tecla se desse, a gente, na nossa audiência, caía zero. Né? Eu acho que só isso. Flávio, vamos pegar o ônibus lá para Nova Iguaçu, já que a gente está falando de saúde. Alguns jornais locais, acho que até de forma muito pejorativa, chamada por algumas pessoas de jornaleco, porque jornaleco não, Folha da Terra é jornaleco, Tribuna é jornaleco, que é um jornal local, né? Mas estamparam, aí foi, acho que primeira página, né, alguns ex-secretários aí do governo Mandiocão, primeira página dos jornais aí, nas notícias lá de Nova Iguaçu, o pessoal que foi para lá fazer uma gestão na saúde. Eu acho que o Flávio tem uma foto aí para colocar do jornal, é isso aí? Eu estou procurando aqui. Mas e aí, Flávio, até você achar a foto, como é que você recebeu essa notícia aí, dessa tropa que foi para lá, essa tropa de elite que foi para lá Só que isso daí não é de agora. Tem alguns recortes antigos lá que desde o início deu problema. Parece que no ano passado, até agosto, tinha rolado mais de 100 milhões de reais em contratação sem licitação e que está gerando um certo alarido lá na sociedade de Nova Iguaçu. E agora publicaram aí matérias pesadas aí acerca dessa situação que está acontecendo em Nova Iguaçu, Flávio. Cara, você me permite pegar a fala do Marcos Abraão lá naquela noite do Fluminense, né, que eu estava contando agora há pouco aqui. Precisamos deixar a hipocrisia de lado, né? A gente precisa deixar a hipocrisia de lado. O que foi colocado ali naquela mídia não foi um fato novo, Caldeira. Não foi um fato novo. Mas espantou algumas pessoas aí na cidade, né? Não espantou ninguém. Cinismo. Não tem nada de ninguém ficar espantado. Porque o que aconteceu em Silva Jardim, por exemplo, com o nosso amigo Glauco, o Glauco Azevedo, que foi secretário de Fazenda aqui, é uma história de 2013, cara. Recente, né? A história... Não, mas eu digo assim, mas já aconteceu há bastante tempo, já foi falado, já foi comentado, foi tema, inclusive, na campanha eleitoral. Algumas pessoas abordaram essa situação na campanha eleitoral de 2016. Você está entendendo? Então, faz parte, na verdade, Caldeira, do que a gente estava falando agora há pouco aqui, da questão da hipocrisia. Entendeu? A contratação foi o que mesmo? O negócio do motocross, né? Do encontro de motos. Foi feito um encontro de motos em Silva Jardim e a licitação foi feita depois do evento. A licitação foi feita depois do evento, foi em 2013. Né? Isso gerou, inclusive, um pedido de afastamento do secretário. Conforme aconteceu aqui, o pedido de afastamento do secretário Rony, por irregularidades cometidas lá em 2008, 2009 e tal, e está afastado do governo por conta disso, um pedido do Ministério Público. Né? Acho que ele está trabalhando no lugar do Rony lá. Tem uma menina lá, que é funcionária de carreira, eu acho. Tem uma pessoa muito parecida com ele, tudo que é reunião com o vereador vai. Você está falando clone, né? Não sei, sósia. Então, assim, essas histórias envolvendo lá o Glauco, por exemplo, em Silva Jardim, que foi colocada, né? Gosto muito do meu amigo João Paulo Romanelli, eu vi o que ele postou na postagem que você fez. Peraí, cara, isso não é assim não, meu irmão. Não é assim não. E o que eu acho interessante é que esses jornalecos, eles só são jornalecos quando eles criticam alguém que eu gosto. Quando o jornaleco bate em quem eu acho que tem que bater, é palmas e compartilhamentos, entendeu? Isso lembra
as minhas críticas a Solange, que o pessoal de Mandiocão curtia, compartilhava, batia palmas, né? Aí quando chega agora que eu faço as mesmas críticas ao Mandiocão, eu virei o demônio. Alguns já conseguem me ver até com chifre e rabinho, entendeu? Você também, que era idolatrado, salve, salve por algumas pessoas, o rabinho já nasceu, só está faltando o chifre, né? Porque tem pouco tempo. Mas eu, como já estou mais tempo nessa história, então assim... O Fernando acabou de entrar, falando esse negócio de chifre, essa porra não dá certo não, hein? Abre o olho, mulher. Então, quer dizer, são questões que acontecem, cara, que a gente precisa deixar literalmente a hipocrisia de lado, entendeu? E entender que as coisas não são assim do jeito que eu vejo uma galera comentando aí. Então, a gente precisa ter um pouco mais de simancol, né, cara? Pelo amor de Deus, é o que eu percebo. E assim, não é segredo para ninguém que o glorioso... Não é segredo para ninguém que o Matheus Neto é do PR, o prefeito de Nova Iguaçu é do PR. Matheus fez uma série de cursos e se cacifou administrativamente. Matheus, eu não sei por que ele fez uma gestão tão apagada, tão ruim à frente da Secretaria de Saúde de Rio Bonito desse ano de 2017. Porque o Matheus ele fez formação. Ele, tecnicamente, deveria ter sido um bom secretário. Entendeu? Tirar Matheus para botar Rita é um retrocesso. Porque o cara tem uma formação acadêmica muito boa. Inclusive, ele fez uma pós-graduação em gestão pública de saúde no Sírio-Libanês agora, como secretário. Exatamente. Parece que até convidado para administrar um hospital desse da Rede Doc, se não me engano. Pois é, você está entendendo? Então, assim, a crítica que a gente está fazendo aqui é um cenário. Não vamos levar para o lado pessoal. Daqui a pouco, Flávio Caldeira estava dando porrada lá no Matheus. Não é por aí, minha gente. Vamos devagar com o andor. Vamos discutir o assunto com propriedade, com seriedade e com respeito. Matheus Neto está cacifado, preparado tecnicamente para ser secretário, para comandar a saúde de qualquer lugar. Tem informação para isso. Não sei por quê. Quer dizer, imagino, né? Que o prefeito não deixou o homem trabalhar. É o que eu imagino, né? Porque a gente sabe aí de contratos, de veículos, de pessoas ligadas a ele e tal, mas efetivamente a saúde não funcionou. Desculpa, com todo respeito, a minha amiga vereadora, ex-vereadora e vice-prefeita Rita de Cássia, que entende muito de visitar o hospital e carregar doente para o Rio de Janeiro. Tecnicamente, entender de saúde, a Rita não entende, cara. Pode ser que tenha um conhecimento, porque foi vereadora há 12 anos, e tal, tem uma formação acadêmica na área do direito, beleza. Mas não entende tanto quanto o Matheus. O Matheus, por conta de ser da escola da Maria Juraci, entende pra caramba de saúde. Mas não funcionou. Pode ser que a ex-vereadora, vice-prefeita Rita, com o seu conhecimento, que é menor que o do Matheus, funcione mais do que o Matheus. Até porque ela tem o poder de repente, derreter uma tal liminar que alguém senta em cima. E o Matheus não tinha. Matheus não tinha poder de mexer naquela liminar que está parada lá no TJ. A Rita tem. Então, tanto é que quando a Rita assumiu, é só você olhar os atos oficiais da prefeitura, tem 2 páginas inteiras de contratações de empresas, de pagamento de serviço da Secretaria de Saúde. Está lá. Na semana que Rita entrou, ela já começou a pagar e tal. Tem 2 páginas inteiras de atos oficiais, comprando remédio, comprando isso, comprando aquilo e tal, tocando o trabalho administrativo da secretaria. Um exemplo. Existia, você viu aquela correria que teve na Câmara Municipal para aprovar um dinheiro do hospital e outro para a creche. Você deve ter acompanhado aí por alto isso que aconteceu. Essa grana que a Câmara aprovou, 300 mil reais, que o Estado mandou para o hospital, estava nas contas do município desde dezembro. Aí quando chegou agora em março, fica naquela correria atrás da Câmara para votar emergencialmente, que não sei o quê, tal. Por que já não mandaram essa porra desse dinheiro para o hospital, cara? Por que está nas contas da prefeitura desde dezembro? Por que o Mandiocão não pagou isso ainda? O dinheiro do hospital. E para os amigos entenderem que não é mentira, dá uma olhada lá na gravação de ontem da Câmara, que Marlene está lá dizendo que ela, juntamente com Rita, estão correndo atrás, levantando a documentação para pagar esses 300 mil reais que pertencem ao hospital e que estavam paralisados desde
dezembro de 2017 na conta da prefeitura. 3 meses depois, só em março, que chega a mensagem para a Câmara. A creche, a mesma coisa. A creche Nossa Senhora da Conceição, fechada desnecessariamente. O dinheiro ainda não foi. Foi aprovado aquela correria, o dinheiro ainda não foi. Aí, como você está falando de Matheus, eu sou de falar a verdade, né? Eu lembro na época que eu ainda fazia parte do governo, que eu estava lá conversando lá com o pessoal da Fazenda, não sei o quê, e tinha um monte de documento para o prefeito assinar, né? Alguns documentos lá de pagamento de contrato, né? Que o prefeito quer assinar tudo, né? Inclusive da saúde, né? E na época tinham 2 mandatos judiciais, né? Da saúde, aquele lá, cumpra-se, pague-se, né? E ele não quis pagar. E o troço subiu, né? Levado na tesouraria para o prefeito assinar, o prefeito, não, depois eu assino. E eu, nesse mesmo dia, eu estava vendo o Matheus, apareceu lá na saúde, na Fazenda, e perguntou, foi saber do negócio, que ele estava preocupado, que o secretário é ele, né? E a resposta, a resposta foi essa. Mas cadê o prefeito? Não, ele falou que vai ver isso depois, mas como assim, rapaz? Vamos ver. Negociando meu nome, a ordem judicial, eu vou ser preso. Aí o funcionário falou para o Matheus aqui, o secretário, toma aqui, leva você lá, porque o que eu posso fazer? Eu coloquei na mesa do prefeito, ele falou que vai assinar depois. Ô Flávio, eu falei, não, isso é mentira, não estou vendo isso acontecer. Uma ordem judicial, e o cara, vamos ver, porque não é ele que vai ser preso. Eu falei, gente, não pode ser assim. Então, aquilo ali já começou a me desgastar, foi bem pertinho de quando eu saí do governo. Então, como é que pode uma coisa ser desse jeito? Uma ordem judicial. Mas é aquilo que eu estou falando, eu já falei algumas vezes. O prefeito Mandiocão, ele tem um profundo desprezo à justiça. Por que Mandiocão vai temer a justiça, Roberto? O mandato dele de 93 a 96, ele foi prefeito sem partido. Quando a justiça decidiu que ele não podia ser prefeito, foi em 2000. Ele já era candidato de novo. Até eu era candidato a vereador nessa época. Eu lembro que ele chegou morrendo de rir lá no comitê, que era ali onde é aquela área de estacionamento dele ali, que era a antiga Franalto, né? Aquele espaço que é dele ali, do lado do INSS. Aí era onde ia as reuniões. Ele chegou morrendo de rir. Pessoal, tem uma notícia para vocês. Eu pedi o mandato. Ele governou de 93 a 96, foi eleito sem partido. E quando a decisão saiu dizendo que ele tinha que entregar o mandato para Caqui, foi em 2000. Ele já estava concorrendo a uma nova eleição, agora pelo PDT. Na época, Paulo Moura era vice dele e tal, papapá. Entendeu? Então, 1-0 para o Mandiocão. Quando chegou em 2006, Mandiocão teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, pela Câmara Municipal, né? Foi 5-5. E numa decisão monocrática, o Tribunal de Justiça autorizou o Mandiocão a disputar a eleição com o Matheus Neto de vice, e ele ganhou a eleição. 2-0 para o Mandiocão. Né? Quando chegou em 2016, contas rejeitadas de novo. Essa aí já é mais recente, você conhece de perto. Mandiocão, através aí dos seus santos, dos seus astros, né? Que só pode ser uma conspiração astrológica, conseguiu novamente concorrer às eleições. O ato da Câmara foi desfeito pelo Tribunal de Justiça, um absurdo, diga-se de passagem, 3-0 para o Mandiocão. Ou seja, acho até que ele pode pedir música no Fantástico. Pode. 3 vitórias dessa, que eu e você nunca vamos conseguir, o Mandiocão pode pedir música no Fantástico. Esse cara vai estar preocupado com mandado judicial por quê, Claudio? Depois de 3-0, meu irmão, qualquer coisa ele procura o Ciro Darlan, resolve, sei lá, quem for. Essa é a grande questão. Então, assim como a gente estava falando agora há pouco, que o eleitorado ele fica mal acostumado com um vereador que trabalha de maneira equivocada e errada da sua função, o Mandiocão também está mal acostumado. A justiça mal acostumou ele. Todo errado, em 3 oportunidades ele conseguiu se safar. Vai ficar com medo de mandado judicial para comprar remédio? Ah, para! É a minha leitura que eu faço. O pessoal do judiciário não gostou, lamento muito. Vai lá e desfaz a cagada. Mas também não adianta, porque agora só se pagar. Mandar o Mandiocão devolver o dinheiro de salário que ele recebeu aí nesses mandatos indevidos. Mas acho que ele está ligando para salário. Acho que está ligando para salário. Ele até devolve, né? Salário. Salário ele gasta aí com
Bom, e aí, para a questão do jornaleco que o Caldeira estava falando, consegui levantar aqui as imagens, né? Deixa eu abrir aqui para os nossos amigos verem a imagem qual é que o Caldeira estava se referindo, né? Do jornal Hora H, né? Lá de... Não sei de onde é esse jornal, cara. É de Nova Iguaçu mesmo, né? É como se fosse o meu jornal aqui em Rio Bonito. O jornal, eu acho que de repente é o Flávio Azevedo lá de Nova Iguaçu, digamos assim, né? E a capa de jornal que o Caldeira se refere é essa aqui, ó. Vamos acompanhar aí para a galera que não viu. Essa aqui, o jornal Hora H, né? Um jornal lá de Nova Iguaçu, e que trouxe na primeira página: chefões da saúde de Nova Iguaçu querem expulsar o diretor do Hospital Geral de Nova Iguaçu. Aí tem aqui uma foto embaixo do Isaías, em cima do Isaías o Leandro Weber, que foi procurador aqui do município. Isaías foi secretário de desenvolvimento urbano aqui da nossa cidade. Aqui o Leandro Weber, que foi procurador-geral do município no mandato passado do advogado do prefeito. É advogado do prefeito, teve participação nesse atual governo aqui, né, na condição de assessor especial do prefeito. E o Glauco Azevedo, que foi secretário de Fazenda, teve participação no mandato anterior. Glauco é o da história da parada lá de Civil Jardim, foi secretário lá de Civil Jardim também, tem todo um cenário complicado em relação a ele, né? Então, a capa do jornal que o Caldeira se refere é essa, né? E assim, Caldeira, muito sinceramente, voltando aqui à capa do jornal, se tem alguém fazendo sensacionalismo, são aqueles que querem defender o pessoal. Está escrito aqui, ó: chefões da saúde de Nova Iguaçu querem expulsar o diretor do Hospital Geral de Nova Iguaçu. Grupo importado de Rio Bonito. Grupo importado de Rio Bonito pelo prefeito Rogério Lisboa, de Nova Iguaçu, é conhecido como o terror dos donos de clínicas e laboratórios conveniados que prestam serviço ao município. Glauco Moraes Azevedo, Leandro Weber e Isaías Clássio Figueiredo estariam de olho agora no comando do Hospital da Posse, para o qual já teria um nome escolhido para substituir o atual diretor, o doutor Joy Sesteão, né? Alguma coisa assim. O diretor lá do NGNI, do HGNI, né? Do Hospital Geral de Nova Iguaçu. Bom, o que eu quero dizer para os amigos é o seguinte: o prefeito Rogério Lisboa, sabedor da expertise do Matheus Neto, sabedor que o Matheus é do PR, Partido do Garotinho, ambos são do PR, ele confiou ao Matheus. Isso não foi segredo para ninguém. Tem entrevista minha com o Matheus, aí eu perguntei: Matheus, está indo para Nova Iguaçu? E ele falou comigo na entrevista: não, Flávio, num primeiro momento, vou continuar em Rio Bonito e estou mandando pessoas de confiança para Nova Iguaçu, para dar uma otimizada na saúde lá e tal. Acredito que o grupo, não estou dizendo que são santos, também não estou chamando ninguém de ladrão. Acredito que o grupo deve ter percebido alguma falha na condução do Hospital Geral de Nova Iguaçu e está pedindo a cabeça do diretor, pô. Normal. Eu coloco você como meu homem de confiança para trabalhar em determinado lugar. Você chega para mim e fala: Flávio, ó, você me chamou aqui para organizar esse negócio. Tem uma situação aqui acontecendo que está errada. Fulano está roubando, sei lá. Fulano não está gerenciando bem, não está recebendo bem as pessoas. Tem uma situação, a gente precisa trocar, né? Só que esse agente que está sendo mexido aí pelo grupo do Matheus é um agente político, que também tem as armas dele para se defender, né? E aí vai ter mídia no pacote. Então, sinceramente, eu não vejo nada demais, não vejo razão para nenhum estardalhaço, por isso que eu não tratei do assunto, porque eu acho muito natural que o Leandro, o Isaías, o Matheus e o Glauco, de repente, tenham encontrado alguma situação lá desconfortável para eles, ou eles precisam, realmente são de mais espaço? De mais espaço, exatamente, Rodrigo, você falou a palavra certa, precisa de mais espaço, ou quer encaixar alguém, sei lá, e quer tirar o cara para poder ter um domínio territorial maior da área da saúde. A área essa que foi confiada ao Matheus pelo prefeito Rogério Lisboa. Acabou. Não tem ninguém. O jornal não está dizendo que os caras são ladrões, não está dizendo que os caras são santos. O jornal está contando de maneira sensacionalista, lógico, para poder vender jornal, né? E funcionou o sensacionalismo do cara lá que escreveu, porque a Xerox aí, o PDF do jornal, parou em Rio Bonito. Acho que o jornal está com mais visibilidade em Rio Bonito do que lá em Nova Iguaçu. Então, assim, o que eu vejo que o grupo de Rio Bonito encontrou
alguma razão para fazer essa mexida, ou uma razão política, ou uma razão administrativa, mas o Matheus Neto foi para lá para isso. O Leandro Weber e o Matheus Neto, que são os primeiros que chegam lá na Prefeitura de Nova Iguaçu, foi lá para botar ordem na Casa da Saúde, porque o negócio não estava legal. Então, assim, eu não vejo qual a razão do pessoal de Rio Bonito estar muito ferido com o que saiu no jornal, né? Ou estar muito assustado. E em relação à história do Glauco em Silva Jardim, isso é história velha, notícia velha. Aconteceu. Ele era secretário em Silva Jardim, teve lá uma licitação que aconteceu depois do evento licitado, e o Ministério Público, vale lembrar que o Ministério Público lá é um rapaz chamado Marcelo Assenio. Meu sonho que fosse promotor aqui. Que é um casca grossa danada, né? E o cara foi afastado. Gente, mas uma história... A única diferença, Caldeira, que eu vejo nesse cenário todo, eu falei isso numa conversa que eu tive com o Nadelson, no Conexão Flávio Azevedo, e quero falar disso aqui no nosso papo, no Caldeirão. Você já ouviu falar aqui no Luiz Alberto Demier, nosso amigo Cebola, sim, que é um operador no governo de Solange, de fechamento de contrato, de conversas com empreiteiras e tal. É o cara do governo de Solange, de confiança dela, para tratar disso. Não estou dizendo que o Caldeira é ladrão, também não estou dizendo que o Cebola é ladrão, não estou dizendo que ele é santo, mas todos nós sabemos que para vir no governo de Solange, em Rio Bonito, fazer alguma coisa, é preciso passar pela cadeirinha do Cebola. A gente sabe disso. Tá? E aí, o que acontece aqui em Rio Bonito? Como eu já falei anteriormente, as coisas que acontecem no governo de Solange, elas são amplificadas. Porque tem gente que não gosta dela, porque tem gente que acha que ela é do Rio Grande do Sul, porque tem gente que acha que ela bota muito emprego na prefeitura, ou porque ela não abriu espaço para alguém ganhar um dinheirinho, vender para a prefeitura, ou porque o Cebola, na hora de analisar, achou que o cara não estava legal, não estava correspondendo às expectativas do governo, e esse cara não foi aceito, entrou um outro no lugar que correspondeu melhor às expectativas de quem estava governando, né? E entenda corresponder como você quiser. Você está entendendo? E aí, tome porrada no pobre coitado do Cebola. Tome pancada no cara. Já no governo de Mandiocão, nós temos também um ou dois Cebolas que fazem o mesmo trabalho de mediação com empreiteiras, com empresas, até com pessoas que vêm prestar serviço, né? E ninguém diz nada. É só a Cebola que é picareta. Só a Cebola que tem não sei o quê. Né? Tem aquela história que a galera não gosta que a gente toca, mas na gestão do Mandiocão tem um elemento que tem uma função muito similar à do Cebola, que fica em casa. Né? Na gestão do Mandiocão. O Cebola fica em casa e alguém trabalha. Todo mundo lá do gabinete. No governo de Solange, essa pessoa do governo Mandiocão fica em casa e o Cebola está lá trabalhando. Dizem que é um acordo de cavalheiros que existe. Esse acordo vai acabar, porque essa pessoa do governo de Mandiocão aposentou. Eu acho que vai acabar. Vai ter que arrumar alguém. O Cebola aposenta. Vai ter que arrumar uma permuta, que está quase aposentando, deve estar perto de se aposentar também e tal. Então, assim, Galdeira, dentro daquela lógica da hipocrisia que domina a lógica rio-bonitense, me incomoda muito isso. Crucificar só o Luiz Alberto, nosso amigo Cebola, por ele gerenciar situações que são gerenciadas em todo o governo. Entendeu? Só que no outro governo, como os caras que fazem isso são meus amigos, tomam um chopinho comigo, aí a gente não pode falar do cara, é gente de bem, que não sei o que, tal. E o pobre coitado do Cebola, que tem um histórico um pouco mais manchado, por culpa desse próprio pessoal aí, que acusa ele de um monte de coisa que o outro grupo também faz, aí o cara acaba ficando... Eu lembro que quando Solange assumiu a prefeitura em 2013, logo no dia 4 de janeiro, dia 5, dia 3, sei lá, na primeira semana, entrou um sujeito em box falando comigo, tá sabendo quem tá mandando no governo de Solange? Eu falei, não. Quem? Cebola. Eu falei, qual o problema? Você não sabia disso? Ah, mas você não sabia disso? Ele sempre mandou nos outros 8 anos dela. O que vai ser diferente agora? Eu crio uma empresa. Essa empresa eu preciso contratar um policial rodoviário. Quem é o meu amigo que é policial rodoviário? Caldeira. Eu vou chamar quem para cumprir essa função? Zé das Couves? Não, cara, eu vou perguntar se meu amigo está lá, alguma coisa lá que está dizendo, ó, tem que contratar o policial rodoviário. Rapaz, pensar em Caldeira. É claro que eu vou botar Caldeira, que é meu amigo.
Então, acharia, eu respondi para a pessoa na época, eu acharia estranho Se fosse outra pessoa. se fosse Cantianila, se fosse Rony, se fosse Ronaldo Elias, mandando no governo de Solange. Mas Cebola, pô. Ou então quem manda hoje no governo Mandiocão, aqui, fonte segura aí diz que é a secretária dele que manda. Hoje, a Cebola chama-se Vera. Se não for com ela, o negócio é a Vera. Eu não sei, Caldeira. Sinceramente, eu vi Vera ser exonerada há um tempo atrás. Eu não sei se a gente pode comparar, equiparar o prestígio de Vera ou de Cebola, porque eu vi Vera ser exonerada, fiquei sabendo da história, como aconteceu. Olha só, o que aconteceu com Vera, a forma como o prefeito lidou, administrou a situação, sempre nos rompantes e da maneira desagradável que ele lida com essas situações, ninguém fez isso com Cebola, não, parceiro. Se Solange fizer isso com Cebola, ela é exonerada. Mas porque o Cebola, o buraco é mais embaixo. Então, assim, não dá para a gente equiparar determinados elementos do governo de Mandiocão ao que acontece na relação Cebola com Solange. Não dá, não. A gente pode ter até pessoas que querem ser Cebola na gestão do Mandiocão. Né? Tem lá os facilitadores também, a galera que conversa, a galera que trata dos interesses do governo e dos seus integrantes na hora das negociações, mas, sinceramente, ninguém no quilate do Cebola e dá aquela palavra final, e quando a prefeita diz, mas isso aí não é assim mesmo, toca o barco. Sabe quem é o grande responsável pela Polícia Militar no centro de Rio Bonito? Cebola. Cebola capitaneou aquilo ali. Ele que arrecadou, inclusive, os recursos junto aos empresários da cidade para reformar ali a delegacia que estava fechada, aquele mundel que estava lá, e trazer a Polícia Militar para cá. Mas você sabe por quê que foi essa correria, toque de caixa, saindo ali de trás da padaria do Japão para ir para o centro? Conta a novidade. Não, você não sabe? Não. Aonde era a companhia? Nem imagino. Então, aonde era a companhia, funcionava no papel o tal do Pronatec. Sim. Que recebia a verba de 900 e tantos mil ano, né? E o MEC é o único que não dá flagrante a ninguém, porque ele fala assim, vou fazer uma auditoria, uma fiscalização. Mês que vem eu vou aí. Dia tal, marca o dia, para você poder receber. Para dar tempo de você se arrumar. Aí o MEC veio fazer a tal visita. Né? E agora? Como é que ele vai botar curso funcionando? E foi aquela correria e o local que estava lá cadastrado no Ministério lá, da Ciência e Tecnologia, se não me engano, era ali, funcionava ali. Então, eu não tenho que correr, vamos correr. E botou. E, rapaz, eu não fui lá conferir, que nessa época eu não estava, eu fui levantar depois. Mas que deve ter tido de cargo comissionado assistindo aula. Rapaz, eu não sei como é que não chamaram o Zeca Novaes para poder montar uma peça ali, né? Raimundo, vamos montar essa galera lá. Então, capitaneou também por isso, né? Porque ele tinha que dar uma satisfação com relação a isso daí. E ninguém melhor do que ele para fazer isso. Ninguém. Você agora mesmo falou aí que viu um mandado judicial chegar na prefeitura, na gestão Mandiocão, e Mandiocão dizer que não ia ir o secretário, mas eu vou ser preso. E qual foi a resposta do prefeito para o secretário? Você vai ser preso porque eu não vou assinar. Faz isso com Cebola. Alguma coisa que chegue para ele resolver e diz assim, não, semana que vem eu vejo isso. Ele entra na sala, velho. Ele exonera a prefeita. Tem condições para isso. Gente, o que eu estou falando aqui não é criticando o cara, não é esculachando o cara, só para a gente entender como funciona a coisa da política, né? O nosso povo de Rio Bonito é muito sonhador, muito romântico, sei lá. Acha que determinadas coisas não acontecem, e acontece, minha gente. E é por isso que o Mandiocão toma tanta porrada também, Caldeira. Porque essa intransigência dele, eu duvido que o Matheus não esteja chateado com a forma como ele saiu daqui. O cara poderia ter deixado a secretaria ali atrás, ido para Nova Iguaçu. Nova Iguaçu paga 3 vezes mais que Rio Bonito. Entendeu? Ele preferiu ficar aqui pensando que ia conseguir startar um trabalho, um projeto. Não, o Matheus não é santo, tá, minha gente? Não é santo. Entendeu? Mas eu tenho certeza que ele tinha um projeto para a saúde de Rio Bonito. E Mandiocão não deixou o homem trabalhar. E exonera o cara assim por conta de um acordo político com Rita. Eu acho que me dá saúde, eu te dou educação e tal. Os dois resolveram entre eles e dane-se o mundo. O Délio teve na Agenda 21, teve lá. Você estava na agenda, não estava?
O Caldeira teve lá. Cara, falando assim, de vários projetos, ele não tinha noção que ia ser exonerado. Não é? Você estava lá. Com certeza absoluta. Se fosse eu dizendo, as pessoas podiam até ficar com dúvida. Está aqui o Caldeira que estava lá na reunião da Ele dando projeções para o futuro do que ia fazer nas escolas. Inclusive umas ideias muito boas. Sim. Muito boas. Foi pego de surpresa. Quando chega na sexta-feira, o cara é exonerado assim, ó, por conta de um fogo no xirico do Mandiocão, que acorda com Rita um negócio e dá a saúde para lá, pega a educação para cá e tal. Cara, assim, acho inclusive deselegante por parte do Mandiocão exonerar o Délio. Sinceramente, o cara era do governo, pô. O Délio que estava na Secretaria de Educação, não, me dá a Secretaria de Educação que eu te dou a saúde. Porra, o cara era do governo. Mas ele era homem de confiança da Rita. Ô, diacho, mas Rita não é do governo também ou ela não é do governo? Como é que é isso? Acho, inclusive, que o Mandiocão deve uma explicação à população. Porque se eu sou prefeito e preciso exonerar o secretário de saúde e vou dar a secretaria para a minha vice comandar, não vou pedir a secretaria que ela tem, cara. Ela é do governo, é minha parceira. Você chegou aqui em casa, você comeu ali um pãozinho da Gmesh. Aí eu vou pedir agora R$10 a você aqui para pagar o pão, que eu te ofereci. Se você chegou na hora antes de comer e falou assim, Caldeira, é o seguinte, para você tomar café tem que me dar uma prata aqui. Você concordaria e ia comer se quisesse. Agora que você já comeu, eu vou te tomar R$10 para ter que pagar o pão trançado. Porra, é mais ou menos isso que aconteceu, cara. Que absurdo. Ainda bem que eu não tomei o café. Entendeu? A Rita não é do governo? Não é minha vice? Então, para que tirar o cara dela que está na educação? Já tinha um projeto só para bancar o bambambam, o bonitão, e para botar minha sobrinha no lugar do cara? E botou a sobrinha depois que recebeu 200 não como resposta? Bem feito? Porra, cara, peraí. Então, são essas questões, Caldeira, que contribuem para o nosso governo municipal não evoluir. Por isso que está assim. Entendeu? Não tinha necessidade de ter tirado o Délio. Dava saúde para a Rita, aproveitar que meu amigo Júnior Sarru está acompanhando a gente aqui, né? E fica atento a isso, Júnior. Diga para a Rita que essa é minha opinião. Não tinha que ter tirado o Délio da educação. O cara estava com tudo preparado. A entrevista lá, a sabatina que ele participou na Agenda 21 conosco, mostrou que ele estava pronto. Resistiu a uma CPI na Câmara. Olha, 2017, ele falou lá na Agenda 21, 2017 foi um laboratório para a gente poder preparar 2018, 2019, 2020. Eu até entendi ele, cara. Beleza. Aí, porque o prefeito acordou de cueca e a mulher de calça comprida resolveu fazer uma mudança, tira Matheus, que realmente não estava bom. A saída de Matheus, eu não discordo. Entregar a saúde para a vice-prefeita, também não discordo. Acho que o Matheus é melhor secretário, tecnicamente falando, mas não funcionou. Eu também, tecnicamente, sou muito bom. Não funcionei na Secretaria de Comunicação de Rio Bonito. Entendeu? Porque não deixaram o homem trabalhar. Simplesmente isso. Né? Péssima estrutura que me deram. Uma galera boa e tal, mas uma merda de trabalho que me deram lá em termos de condição. Me deram salário. E a prefeita achou que eu ia pegar meu salário e ia botar ali para comprar computador, botar internet, botar não sei o quê. Pô, tá de sacanagem. Esse salário de executivo da TAM que a gente recebe para ser secretário em Rio Bonito, vou fazer isso tudo. Tá de zoeira, né? Então, assim, por isso que eu não dou porrada no Matheus, porque eu conheço o prefeito, cara. E as pessoas falam, esse dia tem um cara que falou comigo assim, você não bate nos secretários. Eu falei, não. Conheço quase todos os secretários. O único que eu tenho observações a fazer é o Ronaldo Elias. É o único. Ele fez o planejamento e fez coisa errada no planejamento, na minha opinião. Faltou dialogar com a Câmara, porque o Ronaldo faz parte dessa guerrinha boba do prefeito com a Câmara, que não sei o quê. Engraçado que ele é irmão de um ex-vereador. O que eu acho curioso é isso, Caldeira. O Ronaldo Elias, que é um cara bacana, um cara gente fina e tal, ele é irmão do ex-vereador Aécio Elias. Era para conhecer como é que funciona a questão do legislativo. Saber que é preciso ter diálogo, é preciso conversar. Não, mata no peito, inspirado no chefe, que é um sujeito que tem essa postura nabucodonosônica, né? Se é que existe esse termo, estou inventando agora. Tem esse jeito nabucodonosônico e caga para a Câmara, caga para os poderes. O Mandiocão, ele caga para os poderes, não é só para a Câmara, não. Está aí o que você falou do mandado judicial que chegou para pagar o remédio, ordem judicial.
ordem judicial não se questiona, se cumpre, não é isso que dizem? Ordem judicial, está lá, o Paulo Melo, o Jorge Pisciani, o Edson Albertazzi, esses caras foram presos. E aí, recentemente, eu estava conversando com um sujeito que esteve com o Paulo Melo, não é ninguém daqui de Rio Bonito, um político de outra cidade, e o cara disse que esteve com o Paulo Melo, antes dele ser preso pela segunda vez, o cara falou, ei, Paulo, como é que vai fazer? Eu falei, meu irmão, não tem jeito. Se o mandado de prisão vier, eu tenho que me apresentar, cara. Ordem judicial não se questiona, se cumpre. Eu acho que o prefeito Mandiocão, ele só vai levar fé o dia que o nego chegar. Só vai levar fé o dia que ele tomar ferro? É isso? Entendeu? Aí vai chegar, que eu vou peitar a ordem de prisão. Aí que eu quero ver. Né? Aí que eu quero ver. Eu não estou desejando isso para ele, né? Mas se um dia chegar... E outra coisa, Caldeira, dá sorte, o Mandiocão dá muita sorte dos nossos vereadores serem boa praça. Todos eles são boa praça. Do Reis, que é o presidente da Câmara, ao Xeroca, que foi menos votado, todos eles são boa praça. Me bota sentado lá e diz que a culpa é da Câmara, comigo lá no parlamento. Bota, faz. Alguém vai voar pela janela da prefeitura, e não sou eu. Pé na porta e, parceiro, você falou o quê na entrevista do jornal aí? Que porra é essa, irmão? Tá achando que você tá falando com quem? Mas os nossos vereadores são gente boa. A galera da paz, até admiro muito a frente. Acho que essa moçada toma maracujá, sei lá o que é. Porque se eu for vereador, algum dia, e prefeito botar na rua a história de que o município vai entrar em colapso, porque a Câmara, o vereador mexeu no orçamento, e o cara tendo dinheiro para mexer, botar na rua que a Câmara é responsável por isso, por aquilo, e tal. Comigo no parlamento, que se lasque os outros 9, meu irmão. Eu vou lá tratar do meu assunto. Meu irmão, você vai dar uma entrevista dizendo que os 9 lá você desconsidera. Mas, no meu caso, você pode tratar de dobrar a língua. A hora que tiver um vereador para fazer isso... Você não vai fazer isso não, você não vai fazer isso não. Que se eu for vereador junto com você, eu vou falar, Flávio, deixa isso para lá, vamos tomar um suco de maracujá lá da Ibiara, do meu amigo Baú. Eu vou te acalmar, Flávio. Você fica quieto. Deixa que Caldeira vai te acalmar. Mas não precisa muito. É que eu não escutei ainda que tenha saído dele. Mas as gracinhas que eu ouço a meu respeito na cidade é de puxa-saco. Só de puxa-saco. Flávio isso, Flávio aquilo, Flávio ganha dinheiro de não sei quem, Flávio recebe de Caldeira, Flávio recebe de não sei quem mais, pega dinheiro de fulano, tal. Eu nunca soube que o prefeito falou isso. Isso é história de puxa-saco. Puxa-saco eu quero que se lasque. Mas o dia que alguém me disser, com certeza, que o prefeito falou isso, o meu pé vai ser na porta dele. Estou dizendo, meu irmão. Comigo não tem dessa conversa, parceiro. Está achando o quê? Não. Eu não preciso de 10, não preciso botar Kombi agregada, não preciso botar caminhão, não preciso botar trator, não preciso de porra nenhuma disso. Então não preciso ficar fazendo média com o prefeito, deixando o cara falar merda no meu ouvido, isso no caso se eu fosse vereador. Entendeu? Para ficar dando uma de bonzinho, para o cara poder me dar um emprego. Deixar o cara me defamar na rua, o cara me um emprego de 1.000 conto. Ah, para, irmão. Para. Não, comigo não tem isso, não. Entendeu? Deixa acontecer. É que eu não escutei. Eu ouço um monte de gente falar. Flávio, fulano disse isso, fulano falou aquilo. É sempre puxa-saco, baba-ovo, nomeado. Nunca partiu de alguém dizer para mim que o prefeito falou em tal lugar, tal hora, assim, isso. Porque se falar, eu vou lá tirar uma satisfação. Eu nunca peguei dinheiro dele, pô. Aliás, já fui funcionário da prefeitura na gestão dele. Eu trabalhava no SAMU e a cada 6 dias eu estava lá de plantão. De 7 às 7, dava meu plantão e ia embora. E recebia por isso. Nunca tive boquinha aqui na voz de prefeitura, então como é que vai dizer um negócio desse? Teve boquinha, então, fui eu, pô. O prefeito, nunca ouvi dizer que ele falou isso. Mas se falar, eu vou lá tirar satisfação. Então eu acho, Caldeira, os nossos vereadores, muito gente boa. Aí o cara vai para a tribuna, diz que está chateado, diz que não é por aí. Não é para a tribuna, não. É o pé na porta do... Tá aí? Tá. Então deixa eu conversar com ele. Não, porque agora ele está reunido. Não, eu sou vereador, parceiro. Vou entrar para falar com ele. Acabou. E a confusão já está armada. A hora que tiver alguém que faça esse tipo de... Porque o prefeito é assim. O prefeito é peão, cara. Ele é fazendeiro. Ele está acostumado com as coisas no rompante. Então ele tem que bater de frente com a parede. Mas aí o cara vai batendo de frente, as portas vão se abrindo, vai caindo, ele se acha o tal. A hora que ele bater de cara no muro, resolve.
Entendeu? Flávio, nessas horas. De mim, fica à vontade. É nessas horas que eu tenho a certeza que Deus faz tudo perfeito. Você já pensou, cara, se eu tivesse sido eleito também, no palanque dele, ele com certeza ia me tratar como trata os outros. Claro. Eu não sou melhor do que ninguém. Claro. Né? Rapaz, o profeta Saulo Borges falou: Caldeira, levante a mão para o céu, porque você ia se engalfinhar com o prefeito, porque ele não gosta de vereador, ele faz... E eu estou vendo você falar isso, e eu estou me vendo na situação. Né? E aí, como assim? Como é que é? Porque o prefeito, ele mesmo, não fala, eu não vou nem dizer que é por frouxidão, não. É porque ele é malandro, de mandar os bois de piranha. Né? Deixa os caras falar, é igual os tratos que ele faz. Ele não trata nada com ninguém. Nada. Trata nada com ninguém. Manda você tratar, manda eu tratar, manda a Rony tratar, manda a Vera tratar. Aí quando ele não cumpre, ele diz assim: você tratou comigo, caboclo? Aí você fala: não, então não tem conversa, você tratou comigo. Isso rapaz, é de uma perspicácia de achar que ele pode até não ter um diploma, mas ele bota todos nós no bolso. De bobo só tem a cara, né? E os amigos, né? Gente, eu acho que dá pra Meu amigo Nadelso, boa noite para você, seja bem-vindo, né? E o Paulo Silva diz aqui, ó, vergonhoso não cumprimento da decisão judicial. Então tá aí, gente, olha, o que eu precisava para fechar o meu raciocínio em relação ao desrespeito do prefeito às questões judiciais, o Caldeira acabou de contar aqui, não foi ninguém que contou para ele, não. Caldeira viu o mandado judicial chegar na saúde e o cara não cumpriu. Então, assim, falei na outra live, vi também a situação o nascedouro da medida de tirar a banca. Estava eu, o prefeito, Eleilton, secretário de obras e o motorista de Mandiocão que dentro da Toro, fez Toro. Como é que foi? Não, olhou assim, não sei, o Mandiocão olhou para a banca. Isso é um comércio, igual outro qualquer. Não pode ficar assim, não. Tá ficando feio na praça, não sei o quê, que tinha que pagar os impostos igual outro comércio qualquer. Concordo. Claro. Mas foi do nada. Ele pensou em fazer um ponto de ônibus recuado ali, onde tem uma coisa da Secretaria de Saúde em frente à Caixa Econômica, mas do nada, rompante do nada. Cismou, vou tirar e tal. A impressão que você, quando fala do Nabucodonosor, a impressão é exatamente essa. O cara parece um rei da Europa medieval, lá do absolutismo monárquico. Entendeu? Que o cara chega, é o que eu quero. E as pessoas não botam na cabeça que, na teoria, né, e na teoria constitucional, o cara é o representante do povo, ele é um servidor, ele é o que serve ao povo. Mas Mandiocão não serve ninguém, ele só serve a ele próprio. Entendeu? Eu acho que ainda bem que ele é dessa época, que se Mandiocão fosse de 100, 200 anos atrás, Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin, teriam aprendido com ele de Getúlio, como é ser um ditador. Então, nós não temos uma ditadura militar. Confusão armada. O Nadelso chegou aqui e já está dando opinião. O Nadelso diz: a Mandiocão deve satisfação a liminar. Sem ela, ele não teria sequer concorrido às eleições. Cara, é complicado. Aí, quando você fez a análise, né, e eu já fiz isso também, né, por que ele é do jeito que é, eu fui além na análise. Né? O cara, com relação a ser prefeito, concorreu sem partido, governou sem partido, com conta rejetada da primeira vez, com conta rejeitada na segunda vez. O cara é velho, todo velho já é teimoso, meu pai é velho, já é teimoso, cisma com troço, não tem quem tira da cabeça. O cara é peão. Tem essa formação interiorana. O cara é peão, lá da roça. Às vezes ele trata uma coisa assim, o jeito normal dele de ser é tido como bronco, como grosso, como chucro. É o normal de ser da pessoa. Então, meu irmão, quem é que vai dizer para Mandiocão que isso daqui é um CD, se ele falar que isso aqui é uma pizza de calabresa? Ninguém tira da cabeça dele. Ninguém, não, é de calabresa, eu vou comer, me dá o que é que ele não tem. Até porque quem pode fazer isso, que seria o Poder Judiciário, né, que é chamado de poder moderador, ou deveria ser, seria esse o ator que tinha que chegar e falar assim: prefeito, você desculpa, mas o senhor está enganado. Isso aqui é um CD da cantora Natasha McKenna, que manda muito bem, inclusive. O senhor quer comer pizza, o senhor vai na pizzaria. Mas aí o que acontece? Quando chega no judiciário, o judiciário fala assim: olha,
Tem até gosto de pizza, mas é um CD. Então, E cala de pizza. Flávio, aí eu fico assim, eu fico abismado de ver, o cara não respeita nada nem ninguém. Ele não respeita nada nem ninguém. Então isso causa um incômodo, né? E em mim foi ao extremo de eu não querer mais participar. Né? De eu não querer mais participar, de estar ali naquilo ali. Eu hoje, Flávio, eu estou tentando moldar. Até porque você fica meio que conivente, né? Exatamente, exatamente. Né? Fica, né? Num primeiro momento eu falei, não, eu vou tentar colaborar do jeito que der, vamos continuar, né? Mal ou bem, minha esposa está lá trabalhando, pão na cabeça, né? Mas chega uma hora que aquilo é você... É a palavra perfeita, você é conivente, você está vendo tudo acontecer, e se você não toma uma atitude, é porque você está concordando com aquilo ali. Então eu falei, não dá, né? Tudo isso, né, foi um limite, né, de você ver que você não está ali para nada, para colaborar em nada. A Fernanda era só a coordenadora. Mas se ela ou eu mesmo fossem secretários, acho que seria pior. Porque, sendo secretário, o nosso sentimento ia ser pior. Porque eu sou secretário, eu sou titular de uma pasta. Ou a minha esposa, ou os dois, né, dependendo da situação. Né? E você não poder resolver. Já pensou se ele, no lugar do Soares ele me colocasse? Não, eu acho que a segurança tem que ser assim, dessa forma, tal. Não é assim, não é do outro jeito. Cara, eu não suportaria uma semana. Quem, afinal de contas, que fez o curso de policial, né? Então eu não ficaria uma semana. Talvez eu tenha durado mais tempo que o cargo da Fernanda, um pouco menor. Antes de começar o governo, teve um cidadão que me procurou. Flávio, eu tenho um bom trânsito com o prefeito e tal, ele está patinando nessa questão da comunicação. Eu tinha feito uma entrevista com ele em dezembro, até na casa dele, ele de camiseta, me atendeu lá antes da diplomação e tal, estava aquele negócio de Marco Abrão entra, não entra, não sei o que e tal. Fiz uma entrevista com ele, e esse fulano gostou muito da entrevista. Pô, Flávio, conversar com o prefeito, de repente pedir você para chamar você para cuidar da parte da comunicação dele. Eu falei, muito obrigado. Muito obrigado. Não quero ser secretário de Mandiocão, não. Nem de Solange, nunca mais, nem de Mandiocão. Se for você o prefeito, eu até aceito trabalhar com você. Mas Mandiocão, não. Eu já tive uma experiência com a outra ali que eu acreditei e me dei mal. Fiquei mal na fita, até hoje. Né? Então, não quero não. Caldeira, aceito ser secretário de comunicação de qualquer prefeito. Independente se o cara é ladrão, bandido, não sei o que, tô nem aí. Vou lá prestar o meu serviço. A não ser que ele mande eu roubar junto com ele, assaltar junto com ele. Não conte comigo. Mas para cuidar da comunicação de um governo, de uma empresa, não estou preocupado com isso. Eu vou lá ganhar meu dinheiro e fazer meu trabalho. Entendeu? Agora, esse pessoal que fica querendo mandar na sua atividade, comigo não rola, você. Eu sou especialista. Quem ficou com o rabo sentado na faculdade fui eu. Quem tem 10 anos de comunicação social aqui na cidade sou eu. Então como é que o cara vai mandar numa matéria minha? Na hora de sair a matéria, tem que mandar para a Mandiocão ler. No governo de 2012, na campanha de Mateus Neto, aquela revista que o pessoal chamava de revista Caras, né, com as paradas das realizações do prefeito, aquela revista ficou pronta 2 meses antes da campanha e só foi para a rua faltando 15 dias para a campanha. Ela ficou 3 meses parada porque tinha uma infinidade de boçais que não entendem de porcaria nenhuma que precisava ver a revista. Entre eles, o seu Mandiocão. O que o Mandiocão entende de revista de campanha? O que Mandiocão entende disso? Tinha lá uma pessoa que ia corrigir o texto. Eu até não reparei isso, não. Agora, o layout da revista, Mandiocão tinha que aprovar. Mandiocão entende o quê? De comunicação social, de publicidade, para estar... E com isso atrasou aquela estratégia de campanha em 2 meses e meio por conta do Nabucodonosor. E nego acha que ele tem que bater palma para isso, achar que é normal. Não, ele é assim mesmo. Né? É assim mesmo um monte de babaca que anda com ele, que acha isso legal. Não, para mim não dá, parceiro, não rola. Então, falei para esse meu amigo, cara, muito obrigado. O dia que você for prefeito, você me convida para ser seu secretário de comunicação, e você é um cara gente boa, até para limpar o prédio do seu governo, eu sei. Para Mandiocão, não. Entendeu? Não dá. A não ser que seja assim, Caldeira. Dinheiro para lá, serviço para cá. Flávio, preciso que você escreva uma matéria para mim. Tá, o que você quer? Quanto que é? Toma dinheiro, toma matéria. E ele se vire lá para montar. E achar que não está legal, ele escreve por cima. Agora, eu ficar ali,
Não, eu tenho comerciantes em Rio Bonito que eu não faço propaganda para os caras. Já contei isso para você. Tem uns 3, 4 aí que eu não faço propaganda para os caras. Quem tem a formação na área sou eu. O cara quer mandar mais do que eu, está me contratando para quê? Faz a porra do negócio. Ué, simples assim, Caldeira. Você está entendendo? Então, cara, a gente já teve relação comercial, inclusive na questão política, em 2016. Você me contratou em várias oportunidades para fazer coisas para você. E tu nunca encheu meu saco. Eu também nunca parei lá na Polícia Rodoviária para você dizer que você estava certo ou errado do carro que você aprendeu, soltou e tal. Cada um na sua. Né? Mas o Mandiocão, ele é formado em tudo. Ele é autodidata. Ele entende da merda toda. Entendeu? Só não sabe o que é governar uma cidade. Isso não aprendeu. Entendeu? Por conta desse espírito nabucodonosônico, né? Que eu não sei como é que pode. Né? Diz aqui o meu amigo Nadelso, a única coisa que o Mandiocão queria de Caldeira era o voto e nada mais. Ser secretário de governo em Rio Bonito é idolatrar o prefeito, é abrir mão de si mesmo. Pensar nessa posição é considerado heresia. Boa, Nadelso, muito boa, né? E é isso. Então, assim, o que nós estamos falando aqui, as pessoas que estão assistindo e vão assistir depois, entendam como quiser, mas eu não estou aqui também dando porrada no prefeito somente, não. Eu estou fazendo aqui uma leitura do que eu vejo do prefeito Mandiocão, que é amigo da minha família, amigo da minha mãe, é um cara super boa praça. A última vez que eu estive com o Mandiocão numa relação amistosa, na casa do meu pai, papai ainda estava vivo, ele foi lá em casa comer batata doce com melado, com mel, sei lá o que foi, um negócio desse lá. Cara, eu ria a tarde toda com o Mandiocão, as histórias que ele contava, um cara super bacana, gostava muito do papai gostava muito dele e tal. Eu consigo separar muito bem o nosso amigo Zé Luiz Mandiocão do prefeito, do cara do Nabucodonosor. Se ele não consegue, os puxa-saco não consegue, o problema é deles. Mas eu consigo separar muito bem. Se chegar ali daqui a pouco, Flávio, como é que tá? Beleza? Trouxe aqui um negócio aqui pra gente comer. Vou mandar você experimentar primeiro, né? Porque de repente pode ter chumbinho. Mas depois a gente vai sentar e bater papo. Aí eu vou deixar a Fernanda e a tropa contigo. Aí você cuida também. Entendeu? Gente, vamos aqui, já quase 10 horas da noite. Esse é o nosso Caldeirão, né? Mandiocão é o prefeito e o portador da chave para a porta da esperança. Diz aqui na Delso. Isso o torna a autoridade teológica e especialista em tudo, e nada mais. A porta da esperança foi... Ele hoje está que tá. Flávio, te agradecer por mais esse dia aí. Hoje eu estou meio cansado ainda bem que você gosta de falar, que você tocou tudo aí. E te agradecer por mais esse dia que a gente se reuniu aí, que o pessoal deu opinião, a gente falou sobre essa questão importante, que é a saúde da nossa cidade, que está abandonada. E a gente vai tentando colaborar dentro daquilo que a gente pode, pelo que a gente pode fazer hoje, na nossa condição, na nossa situação. Promover o debate, promover a discussão. Vamos fazer o melhor que a gente pode na condição que temos, né? Até termos melhores condições de fazer melhor ainda. Para não sermos culpados de sermos ausentes, para não termos razão. Né? Então, é por aí, Flávio. Eu acho que, às vezes, confesso a você que eu fico um pouco desanimado e falo, será que a gente vai conseguir e tal? Porque eu tenho muito essa coisa do pragmatismo, né? De ver o resultado. Sou ansioso pra caramba com essas coisas, mas eu acho que é aquilo, a gente tem que semear, né? Fazer a nossa parte. E cada um, se a gente conseguir aí, tá trazendo pessoas para fomentar esse debate e quem sabe no futuro dar passos diferentes aí na nossa cidade, porque eu vou te falar, Flávio, nossa cidade ela tem jeito, cara. Eu não vou ser assim tão pragmático em relação ao país inteiro, mas eu acho que se a gente conseguir, né, semear na nossa cidade, né, e uma coisa que me deu mais esperança, Flavinho, olhar uma Rio Bonito melhor, foi olhar para Tanguá, né, que é uma cidade que não tem praticamente recurso, uma cidade que se emancipou, né, e tomou uma grande cacetada do destino. Do sistema. Né, porque se emancipou porque tinha a Cibran, e se emancipa e a Cibran fecha.
Então ficou ali arrecadação muito baixa. É o cara que casa contando com emprego e é demitido, né? Exatamente. Falar para a mulher, casa comigo que eu vou te dar isso, aquilo, outro, empregada, motorista particular, e aí o cara fica desempregado. E Tanguá tem problemas sociais muito piores do que Rio Bonito, criminalidade, né? Pessoa em faixa, é uma cidade em construção, quando Rio Bonito é uma cidade pronta, bastando apenas saber varrer a rua. Só que mesmo assim, com todas as dificuldades e mazelas de Tanguá, a gente consegue ver os poderes melhor organizados, a cidade, né, caminhando, dando aí passos, não só na área pública, como também na área privada, e nessa conjugação de público com privado, como aconteceu a questão do monitoramento, que não saiu de forma pública, mas os empresários se reuniram e o poder público apoiou. Né? Então, não atrapalhou. Exatamente. Já é uma grande coisa. E, então, quando eu olho ali, a gente tem um carinho lá pelo Luciano, eu tenho outros amigos vereadores como o Serginho do Trailer, como o Playboy, né? E a gente vê, como o Peixotinho, a gente vê a cidade caminhando mesmo com dificuldade. Então eu creio... E não são santos, né? Sim. Prefeitos, vereadores não são santos. E eu creio e quero crer que Rio Bonito tem condições de ser muito melhor, Flávio. Mas muito melhor mesmo. Agora a gente tem que deixar a hipocrisia de lado. A gente tem que deixar essa coisa de, eu não posso meter a mão aqui, falar aqui, porque eu vou, né, amigo de não sei quem. Rio Bonito parece, cara, aquele jogozinho da vareta, não tem? Você mexe uma, mexe na outra. É um negócio complicadíssimo. As pessoas aqui é muito cheia de dedo. Milindre. É muito cheio de dedo. Ou, como você gosta de falar, é muita Rio Bonitice. Né? Então, a gente tem que parar com isso. Às vezes, a gente, numa ferida, para poder limpar ela, às vezes a gente tem que sujar mais ela, tem que ir lá e mexer. Debridamento. A ferida infectada, você começa debridando, tira aquele pus todo, dói, é dolorido. Entendeu? Então, a gente precisa fazer isso. Então, o Flávio aqui, o Flávio já está mais tempo do que eu meio que segui os passos dele, o cara que não consegui falar isso, foi um cara que me colocou nessa coisa da rede social aí, a gente vai tentando falar e dá resultado. Eu vi que deu resultado, né? Na situação do colégio lá da Viçosa, você falou, nego capinou, eu falei, comigo o resultado foi um pouco diferente, eu falei que na licitação do transporte não teve, e já foi lá por debaixo dos panos, já fizeram, eu só vou procurar aí saber. Mas a gente vai fazendo nossa parte, né? E se a gente, sem mandato, só no exercício da cidadania, a gente já consegue mexer com algumas coisas, né? Então, por isso que a gente critica tanto aqueles que têm mandato. Não é por recalque, não é por inveja, não é por nada. É porque se a gente, sem mandato, sem uma caneta, a gente consegue fazer algumas coisas se movimentarem. Consegue contribuir, né? Consegue fazer alguma coisa se movimentar. Entendeu? Porque não é por medo. Não é medo. É porque a gente está ali falando a verdade, né? Pode ser que amanhã, né, Flávio, quando você tem um mandato, eu também, né, que nós tenhamos telhado de vidro. Né? Nós viremos de vidraça. Hoje nós somos pedra e ninguém pode falar o contrário. Mas agradeço a todos vocês que acompanharam a gente aí nesse papo. Agradeço a você, Flávio, né, por mais uma vez aí me receber aqui na sua casa, até para a gente não correr nenhum tipo de risco lá com a internet, que lá em Lavras melhorou bastante, diga-se de passagem, mas de vez em quando a gente só pego, né, pelo calcanhar. E obrigado aí por mais esse encontro, mais esse caldeirão aí com Flávio Azevedo. Beleza, minha gente. Então, boa noite aos amigos aí. Agradecer o Nadelso fazendo as suas colocações aqui. Eu critico e apresento soluções para sacudir o tabuleiro de xadrez do poder em Rio Bonito. Nadelso, você esqueceu de dizer, você falou, eu critico, apresento soluções. Você esqueceu de falar ainda das provocações que você faz, que são muito boas também. A Marlene Rodrigues pergunta aqui, Márcia Abraão, onde você está trabalhando, mulher? Né? Márcia Abraão, que saiu também da gestão municipal. Um bom nome que o governo perdeu, por conta de questões aí na linha dessa birra, dessa pirraça do prefeito. Né? Quem lucrou com isso, mais uma vez, foi o Silvio Jardim, porque a Márcia é funcionária efetiva lá da... Quem está agora à frente da UPA, Flávio? Ainda não foi escolhida a pessoa, não. Tem lá um grupo interinamente mandando, que eu soube que o
o Édio, né? Acho que é Édio, que é enfermeiro, que estava meio que gerenciando a UPA, foi o que eu fiquei sabendo, né? Mas, assim, oficialmente, respondendo, a não ser que eu não tenha visto a nomeação, mas até onde eu sei, ainda não temos esse cargo de coordenação da UPA. E essa é outra prática do governo que eu não consigo entender. O cara tira um secretário, leva 15 dias para nomear outro, tira um coordenador de uma unidade. Não faz diferença, Caldeira. Não faz diferença porque o prefeito, ele é secretário de todas as pastas, na verdade. O secretário não tem autonomia, ele precisa de secretário para quê? Ele vai nomear alguém apenas para ganhar o salário por uma questão de simpatia, porque precisa, no primeiro momento, agradar aquele cara. Para que ele precisa de secretário? Se esse secretário, ao ser nomeado, precisa ligar para ele para perguntar se pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não precisa nem ter secretário. Então, na seria verdade, ter uma economia dos copos. Se ele mandar todo mundo embora, tirando aquelas secretarias que precisam assinar, ainda tem isso. Algumas secretarias, o cara só está nomeado porque precisa que o secretário assine prestação de contas e tal, algumas compras que são feitas e tal. Só para isso. Porque, na verdade, quem manda no negócio é o prefeito. Você viu aí, você contou a história do mandado judicial que chega e o prefeito fala, não vou assinar. E o secretário, pô, mas eu vou preso. Vai, que eu não vou assinar isso aí, não. E aí? Você está entendendo? Então, para que secretário nessa... O prefeito não está preocupado com o coordenador disso, coordenador daquilo, secretário disso, secretário daquilo. O prefeito não está preocupado com isso. Porque, na verdade, quem manda é ele. E ele, na noção dele, né, quando ele nomeia alguém, é um prêmio, porque o cara ajudou na campanha, porque o cara é puxa-saco, ou porque o cara agrada ele, ou porque é uma menina que agrada ele de várias formas. Esse agrada ele da maneira que você quiser entender. Entendeu? Tem tudo isso, ou porque um fulano pediu, um fulano que é amigo de negócios e tal. Tem uma série de questões e tal. Não é porque você precisa ter um cara técnico ali para poder me ajudar a pensar aquele setor. É para isso. Política de cidade pequena, infelizmente, acontece dessa maneira, né? Tem gente que acha que é assim mesmo. Eu acho que não. E a gente tem que ir falando até alguém assimilar isso e conseguir entender essas questões todas, né? Mais ou menos como eu penso. Mas, gente, boa noite, abraço, agradeço a todos aí, prazer recebê-los sempre aqui nesse nosso No Caldeirão, né, que tem o objeto de pensar Rio Bonito, um formato muito parecido com o nosso Conexão Flávio Azevedo, que eu faço lá com o Nadelso. A lógica é discutir os acontecimentos da nossa cidade, né, na linha de raciocínio do Caldeira. Aqui não é minha linha de raciocínio, apesar de eu falar para a Cacilda, né, mas é a linha de raciocínio do Caldeira. O Conexão Flávio Azevedo já é uma linha de raciocínio diferente, né? Embora a gente tenha assuntos muito similares e tal, mas é um olhar diferenciado e tal. Já trago a expertise, o conhecimento do Nadelso para discutir os assuntos, né? E acho que tem que ser por aí mesmo. A gente tem que estar discutindo a nossa cidade sempre, já que na Agenda 21 o pessoal não vai tanto, a gente cria esse espaço aqui que a galera fica em casa assistindo a gente e participando, né? De maneira presencial, a moçada não vai, a gente vai até a moçada, né? Mais ou menos isso. E é um prazer sempre te receber aqui, Caldeira. Seja bem-vindo. E como o quadro é seu, dê você a palavra final. Quarta-feira tem mais? Ou você vai estar de plantão? Não, quarta estamos aí. Vamos ver se a gente traz um tema. Né? Eu acho que depende dos acontecimentos da semana, né, cara? Exatamente. Então, pessoal, boa noite. Obrigado aí por mais esse tempo que nós passamos. Próximo dia 21, estaremos aqui. Né? Véspera do aniversário da gloriosa Maria Carolina. Ih, rapaz. Né? De repente, vou até trazer a criançada aí, entendeu? Para dar trabalho, a gente já faz uma pré-festa aqui. Então, pessoal, obrigado aí, boa noite. Tamo junto sempre. Valeu, gente. Tudo de bom. Até a próxima quarta-feira. E amanhã a gente está lá no programa Flávio Azevedo, né? Então, na mídia, a qualquer momento, aí, se for necessário. Lembrando que as nossas conversas aqui com o Caldeira ficam gravadas no Facebook do Caldeira. Você não descarta, não, né? Não. Ficam gravadas no Facebook do Caldeira, né? E eu também posto no meu canal no YouTube, no Tempo Jornal Rio Bonito. O de semana passada está lá. E esse aqui também, daqui a pouco, vai para lá também, né? Então, abraço aí, rapaziada, que está sempre acompanhando a gente. Valeu, gente. Tudo de bom.